Bora, pessoais. Pessoais e pessoais. E aí? Como é que vocês estão, hein? Bom dia. Quem tá animado pra nossa última live aí? Fala eu. Tem gente acordado aí? Fala eu. Fala aí nos comentários, só pra eu saber se tem gente viva, tem gente acordada aqui nessa live de hoje. Hoje eu tô na onda, viu? Hoje eu estou com vontade, pronto, preparado e querendo. Amor! Ô, dona Amanda, seu exame é que horas? 9 horas é pra estar lá, né? Então tem que sair 8 horas, ok. Bora, ó, seguinte, viu? A dona grávida tem exame e eu preciso acabar a live antes das 8 horas, fechou? Então o negócio é o seguinte, a gente vai botar energia total aí até a hora de ir embora, beleza? E daqui pro final da live eu conto o que eu tô pensando em fazer agora para poder substituir essas lives. Eu tive uma ideia aqui, tô pensando em fazer algo e a gente vai conversar sobre, beleza? Deixa eu deixar fixado aqui. Manda tua pergunta. Não, manda tua pergunta não. Se você estiver vivo, fale alguma coisa. Porque tem gente que sobrevive, mas não vive, né? Eu quero falar só com quem tá vivo. Se tiver vivo, fale alguma coisa. Então, ó, tem uma pergunta, manda. Eita, coitado do cachorro dormindo e eu batendo na mesa. Tem alguma pergunta, manda. Clarificou alguma ideia na sua cabeça, manda. Não concorda comigo, manda. Só fala alguma coisa, vamos interagir, vamos botar energia nessa parada aqui, beleza? Não sei se vocês que estão aqui já estão acompanhando as lives, mas eu me propus a fazer 30 dias de live consecutivas para vocês aqui no Instagram. E nós estamos na nossa 30ª live. Eu acho que eu nunca fiz 30 lives no Instagram na minha vida inteira. E agora em 30 dias eu fiz 30 lives. Qual que é a parada aqui pra gente começar? Quando a gente tem compromisso público com algo, quando a gente se compromete de verdade, se compromete com outras pessoas a fazer algo, você vai fazer coisas que você jamais imaginou que ia fazer. Jamais. Não compare seus bastidores com o palco de outra pessoa. Véi, isso é muito forte, velho. Muito forte. Sabe por quê? Eu vou ser vulnerável. Vou admitir uma coisa pra vocês aqui. Tem algumas pessoas que eu assisto algumas lives, alguns podcasts e tal, e eu olho assim, eu falo assim, pô, velho, rapaz, eu queria ter a habilidade de comunicação que aquele cara tem. Eu queria ter a energia que aquele cara tem quando ele tá fazendo live. Eu queria falar tão bem quanto. Eu queria... Véi, eu não vou mentir, eu queria ver 1000 pessoas aqui numa live dessa. Sabe por quê? Quando eu tenho 1000 pessoas numa live, a troca de energia é uma troca de energia muito maior. Vocês aqui, sei lá, 20 pessoas que estão aqui agora, vocês já estão de parabéns. Por quê? A galera que tá na live aqui, com pouca gente, a gente consegue ter esse engajamento, essa troca, onde eu comento uma coisa, você comenta outra, você manda uma pergunta e a gente vai interagindo. E é isso que faz, esse é um dos combustíveis, na verdade, que faz a live acontecer. Então, eu olhava para esses caras, o cara fazendo live para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas, eu olhava assim, eu falava, rapaz, velho, que doideira, eu quero fazer a mesma coisa. Só que, quando você vai ver o contexto do cara, quando você vai ver o bastidor do cara, o cara tem época que faz live de manhã, de tarde, de noite. Você abre o Instagram, é live acontecendo. Você vai dormir, ele tá fazendo live. Você acorda, tá fazendo live. É um ritmo muito violento. Então, muitas vezes, o resultado que a gente tá querendo, o resultado final, ele tá lá, na verdade, sempre, né? O resultado ele vai estar atrás da execução. Só que existem formas da gente acelerar os nossos resultados. Quando o povo foi liberto do Egito, lá na época de Moisés, que Moisés libertou o povo do Egito, a caminhada de onde eles estavam no Egito até a Terra Prometida, a Terra de Canaã, era de aproximadamente 40 dias, mas eles demoraram 40 anos no deserto. Por quê?
porque eles mesmos atrasavam a prosperidade deles. A falta de fé deles atrasava a prosperidade deles. Então, da mesma forma que você consegue atrasar a prosperidade na sua vida, você consegue acelerar a prosperidade na sua vida. Como? Empregando volume nas coisas. Véi, tá difícil, estuda mais. Ah, não tô conseguindo fazer alguma coisa no trabalho. Executa mais. Véi, eu sou gestor de tráfego e tô com dificuldade de conquistar meus primeiros clientes. Prospecta mais. É o que a Ju falou aí, ó. É a constância, todo dia. É isso aí. É isso aí. Oxi. Ele manda fazer pergunta e não responde. Calma, amigo. Calma, rapaz. Manda tua pergunta de novo aí, irmão. Ó, então qual que é a parada? O volume que a gente emprega no que a gente está fazendo é o que vai ser o nosso acelerador de resultado. E o volume que você deixa de empregar é o que vai atrasar o seu resultado. Então, eu tô vivendo isso na prática, tá? Eu tô percebendo a minha habilidade de comunicação quando eu preciso gravar uma aula, quando eu preciso gravar um áudio, quando eu preciso fazer uma reunião. A minha habilidade de comunicação antes estava aqui e agora está aqui. E é só o começo, porque para chegar lá no topo ainda vai ser toda uma jornada, ainda vai ser toda uma caminhada. Inclusive, deixa eu avisar uma parada para vocês aqui. Para vocês que são de Salvador, eu estou pensando em fazer um eventinho pequeno, uma palestrinha, quinta-feira que vem. Estou pensando em fazer negócio barato, de tipo assim, 50 conto por pessoa, que eu quero ver gente na minha frente. Quero botar 100 pessoas dentro do espaço. Se você for de Salvador e achar que é interessante, depois me manda uma mensagem lá no direct para eu saber que hoje ainda eu vou dar um parecer se eu realmente vou executar esse negócio ou não. Então qual que é o negócio? Quando você emprega volume naquilo que está sendo a sua dificuldade hoje, e eu vou te falar uma coisa, na maioria das vezes o que é a sua maior dificuldade talvez seja o que lá na frente seja o seu maior combustível. Talvez seja o que lá na frente vai ser o seu maior acelerador de resultados. Por exemplo, ontem eu postei um vídeo de agradecimento dos meus 50 mil seguidores, que são 50 mil pessoas que eu tenho no meu Instagram, porque eu não olho para números, eu olho para as pessoas. E é muito massa eu lembrar os primeiros stories que eu gravei na minha vida, que foram aqueles que estavam lá no início do vídeo. E tipo, quando eu vi, pô, bati 50 mil, eu tenho que fazer literalmente uma retrospectiva. Por quê? Porque era muito ruim. Muito ruim. E aquilo me bloqueava, aquilo me travava. Por quê? Porque as pessoas chegavam e diziam assim, tá ruim, tá péssimo, para com isso. E às vezes você tá esperando o incentivo das pessoas que estão ao seu redor, só que essas vão ser as primeiras pessoas que vão chegar para te colocar para baixo, ao invés de te incentivar. Felizmente ou infelizmente é assim. Você precisa aceitar e aprender a conviver com esse tipo de coisa. Então, as próprias pessoas que lá atrás chegavam e falavam, véi, isso tá ruim, às vezes chegam hoje e falam assim, véi, parabéns, viu? Que evolução. A pessoa que chegava e falava assim, véi, para com isso, pô, tá passando vergonha. É a pessoa que olha e fala assim, rapaz, tem que respeitar uma evolução. Então, o que eu tinha mais dificuldade lá atrás é uma coisa que me beneficia muito hoje em dia. A mesma coisa em relação a trabalho. O tráfego pago, por exemplo. Quando eu fui começar no tráfego pago, a pior das coisas que eu sabia fazer dentro do mercado digital era tráfego. Tráfego era o que eu tinha mais dificuldade em toda a minha vida. Eu morria todas as vezes que eu precisava subir uma campanha, me dava uma agonia, eu ficava perdido, eu não sabia a diferença de perfil, BM, conta, e era uma bagunça, eu tomava bloqueio, não sabia por quê, e eu passava raiva, eu ficava nervoso, estressado. Eu lembro quantas vezes eu já passei raiva, e às vezes até eu já chorei de raiva, porque eu tava tentando fazer aquela parada e não dava certo, e eu subia uma campanha e tomava prejuízo, era aquela coisa da dificuldade, mas eu olhei para aquilo e falei assim, não. Tem que ter tráfego para o negócio crescer? Beleza, eu vou aprender essa parada. Então foi volume, foi me trancar dentro do quarto e fazer. E aquilo que era a minha maior dificuldade um dia, hoje é o que rege o meu negócio, digamos assim. Hoje é o que é o principal do meu negócio. Deixa eu bloquear o demônio que tá entrando na live aí. Já foi. Então, ó, vamos começar nosso provérbio de hoje, Provérbios 12, porque hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12? Hoje é dia 12. Vamos começar no Provérbios 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. A gente tem um movimento, né? Deixa eu até escrever aqui, nosso movimento. Nosso movimento é o fé, disciplina e desfrute. A gente sempre vai vivenciar situações no nosso dia a dia que envolvem ou a fé
ou a disciplina ou o desfrute, ok? Sempre vai ser um dos três. Por quê? Por exemplo, nesse momento aqui agora, vocês estão exercendo um momento de fé. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, no livro de Provérbios, e a ideia é justamente eu transparecer o que está aqui na Bíblia para vocês, trazer um ponto de vista da minha visão e tal, mas isso está relacionado à fé. Fé é basicamente você acreditar em algo que você ainda não vê. Fé é você olhar para algo que às vezes é impossível e você falar assim, ó, eu vou lá e vou fazer. Bom dia, senhores. Josélio, Josemir, tamo junto. Fé é você olhar para algo que você olha assim e falar, rapaz, eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Rapaz, é impossível, mas não importa, eu vou fazer. Tem alguém fazendo, eu vou lá e vou fazer também. Para mim tá de boa. Então qual que é a parada? A fé, ela pode ser fé em você, ela pode ser fé em Deus, ela pode ser a fé de que você vai construir uma nova realidade na sua vida. Pode ser a fé de que, independente das coisas e dos traumas que você sofreu durante toda a sua vida, mas que você escolhe que aquilo ali vai acabar em você, e você tem fé que a partir de você, você vai produzir uma geração nova, uma geração renovada, uma geração completamente diferente. Isso é sobre fé. A disciplina, ela está ligada 100% ao dia a dia, às dificuldades. É você ser moldado, você ter o seu caráter forjado no meio das dificuldades. É você fazer independente de você estar com vontade ou não. Qual que é a parada? A conexão entre a fé e a disciplina. Quando você faz alguma coisa sem fé, sem você acreditar que você vai desenvolver aquele resultado, mesmo que seja uma coisa grande demais para você hoje, quando você faz sem fé, você... eu vou fazer por fazer. O que é que vai acontecer? Quando chegar na fase da disciplina, quando chegarem as primeiras dificuldades, se nem você acredita que você é capaz de desenvolver aquilo ali, fica tranquilo, você não vai conseguir desenvolver aquilo ali. Não vai conseguir. Relaxa. Se você começa algo já pensando como um perdedor e achando que não vai dar certo, relaxa, pô. Pode ficar tranquilo que realmente não vai dar certo. Já pode desistir e fazer outra coisa da tua vida. Então, antes da disciplina, você precisa acreditar que aquilo que você vai executar, uma nova jornada que você vai empreender na nossa vida, você vai ter disciplina para poder continuar. Então, qual que é a parada? O primeiro versículo de hoje já está falando que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Só que a disciplina, nesse contexto aqui, ele está falando sobre a disciplina, a repreensão de outras pessoas. Mas a própria disciplina também. Porque qual que é a parada? Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Quem ama a disciplina, quem ama o dia a dia, quem ama a rotina, quem ama fazer o que tem que ser feito, ama o quê? Ama o conhecimento. Porque todos os dias você vai ter um novo aprendizado, você vai ter uma situação nova e tudo mais. Inclusive a disciplina tem a ver com o que eu estou pensando em fazer a partir do fim das nossas lives aqui. Tô pensando em fazer uma parada que já eu conto pra vocês. Então eu não tive fé, não porque eu tentei desistir. É isso aí. Então, ó, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia o que? A repreensão é tolo. Imagina o seguinte, ó. Deixa eu ver quem tá na live aqui. Tem o Diego, tem o Gabriel, tem a Vanessa, tem o Nadson, todos eles são mentorados. Tem muita gente aqui na live que é aluno meu de algum treinamento, de alguma coisa e tal, mas em relação a mentorado mesmo, tem esses 4 aí na live de hoje. E qual que é a parada? Imagina a pessoa que paga para poder ouvir alguma coisa, para poder ouvir conselhos, para poder adquirir sabedoria. Imagina uma pessoa dessa não gostar da repreensão, não gostar de um feedback, de uma opinião ou de alguma coisa do tipo. Ela pagou aquilo ali pra quê? Se for só pra ouvir o que ela quer, ao invés de pagar pra ouvir o que ela precisa. Então, qual que é a parada? A gente precisa aprender a ouvir, independente da área da nossa vida. A gente precisa aprender a aceitar a repreensão. Bora, Ramonzinho. Tamo junto, irmão. Então, a gente precisa aprender a amar a repreensão, amar o conhecimento, amar a disciplina, porque só essas coisas são coisas que vão ser edificadoras para nossa vida. Imagina eu abrir uma live ou eu começar a falar só o que você quer ouvir. E tem muita gente que faz isso. Muita gente. Eu vejo tem um cara aí que fica usando isso para crescer na rede social, né? Que é um cara chamado Guto Galamba. Ele usa a questão do que o pessoal fala que ser gordo, tipo muito gordo, de 200 quilos, 150 quilos, que aquilo é sexy, que aquilo é normal e não sei o quê. Mas, velho, isso é doença, pô. Isso é doença, isso é patologia, isso é problema psicossomático, é uma mistura de problemas. Às vezes um problema hormonal, às vezes um problema físico, como às vezes é um problema de tireoide ou algo desse tipo. E as pessoas, elas ficam querendo
romantizar a desgraça na vida das pessoas. Isso tá errado. É igual romantizar a pobreza. Não, tá tudo bem. Tá de boa. Você nasceu para ser pobre mesmo. Só os ricos são maus. Você só consegue enriquecer enganando as outras pessoas. É mesmo? Será mesmo? Será que quem fala nisso é porque realmente acredita nisso? Ou porque tentou fazer alguma coisa e deu errado? Ou porque ela não foi persistente o suficiente? Ou simplesmente porque ela cresceu ouvindo alguém reproduzindo exatamente essa mesma merda na cabeça dela? Por qual motivo será que essa pessoa fala isso? O mundo tá estranho, o mundo tá muito estranho. O mundo, ele tá invertendo as coisas. E isso é tenso. Já falei sobre isso aqui. O problema não é o barulho dos maus. O problema é o silêncio dos bons. O problema é que às vezes a gente que tem princípios, a gente que tem valores, a gente fica calado diante de todas as situações no dia a dia. Porque a gente fica com medo de ser cancelado. A gente fica com medo das pessoas, da pessoa dar chilique, gritar e falar e não sei o quê. Muitas vezes a gente fica com medo desse tipo de coisa. Só que qual que é a parada? Véi, se você não se posiciona em relação a quem você é, em relação aos princípios que você tem, qualquer coisa vai servir pra você. Qualquer coisa vai servir. Aí você vai acabar só indo, só vivendo uma vida, onde você olha pra um lado, olha pro outro, vê essa maluquice que o mundo tá virando, essa estranheza, né, como a Ju falou aí. Você vai só deixando a vida te levar, ignorando a realidade dos fatos e vivendo uma vida totalmente aleatória. E aí qual que é a parada? As pessoas hoje romantizam a obesidade, romantizam a pobreza. Aí tem gente que fala que é loucura você trabalhar para construir um futuro, porque isso vai acabar com a tua saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu só vejo gente com discurso de vítima, sabe? Eu só vejo gato gago pra todo lado. Esses dias eu até postei um vídeo no TikTok com a minha filha. Vou até postar nos meus stories. Ela já sabe. Eu falo, Lara, vem cá. Como é que o gato gago faz? Aí ela, o gato gago faz mimimi. Por que o gato gago faz mimimi? O gato, ele faz miau. Só que o gato gago, ele faz mi. Então, quando vocês me virem falar de gato gago, vocês já sabem que eu tô falando de gente mimizenta. O que é que eu considero como gente mimizenta? Gente que olha e normaliza tudo. Ah, não, é bonito ser acima do peso. É sexy ser acima do peso. Véi, você tá doente, você pode morrer a qualquer momento. Isso é uma desgraça na tua vida. É uma desgraça na tua vida estar acima do peso. Agora eu tô acima do peso de novo. Eu cheguei a bater quase 110 quilos. E era uma merda. Eu não tô dizendo isso pra poder diminuir pessoas. Não, pelo contrário. Eu tô falando justamente para poder incentivar e me incentivar também. Eu já tive 110 quilos e o dia... Eu já tive quase 110 quilos e o dia que foi o dia assim... Foi o dia ápice na minha vida. Foi um dia que eu fui abaixar para pegar alguma coisa no chão e minha roupa rasgou, velho. Aquele dia foi o dia que eu peguei um ódio daquilo. E eu já me sentia mal todo dia. Eu fazia exercício, eu buscava e tal, mas a ansiedade que eu tinha na época, os problemas psicossomáticos que eu tinha na época, faziam com que eu comesse demais, eu bebesse demais. Só que eu não tava comendo comida, eu tava comendo emoções. Eu não tava bebendo álcool, eu tava bebendo emoções. E isso acontece em muitas fases da nossa vida. Inclusive agora, por exemplo, eu tô acima do peso. Eu me lesionei há uns 4 meses mais ou menos, eu quebrei a perna jogando futebol. Aí acabou que eu não podia fazer exercício, eu sentia muita dor. Eu tava tomando remédio e às vezes esses remédios acabavam me dando mais fome. Eu comi demais e entrei num ciclo e agora eu tô acima do peso, de novo. E qual que é a parada? Pela milionésima vez, fui no meu Nutri ontem, eu falei, véi, bora, tô precisando de você, preciso de um plano. Eu não tenho dificuldade em seguir um plano. O meu problema é quando eu não tenho um plano. E essa que é a parada. E o que eu tô pensando em fazer com vocês é justamente o seguinte, em a gente fazer um desafio. Um desafio de, sei lá, 21 dias, de 30 dias. Algum desafio nesse sentido, como? Aonde a gente vai ter um plano para que todos os dias a gente melhore alguma coisa de alguma área da nossa vida. A gente vai ter um plano onde eu sempre vou estar mandando para vocês qual vai ser esse plano do dia. Por quê? Véi, eu preciso emagrecer, pô. Eu tô com 95 quilos. Eu já cheguei a quase 110. Na minha melhor fase eu tava com 80. Então, ó, se a minha melhor fase eu tava com 80, na pior eu tava com 106. E agora eu tô com 95, eu tô mais perto da minha pior fase
fisicamente falando, do que da minha melhor fase. Então, eu preciso dar um sprint agora, principalmente antes da minha filha nascer, porque quando ela nascer, eu sei que a rotina ainda vai ficar mais cansativa, a rotina vai ficar pauleira, então eu tenho que fazer as coisas acontecerem agora. É agora. Agora que eu vou ter que fazer a parada acontecer. Então, eu vou fazer uma sequência de desafio. A gente vai fazer uns dias aí. Quer dizer, se vocês quiserem, né? Se vocês acharem interessante. Quem achar interessante, vai mandar aqui uma coroinha. Porque eu sei que quando a gente fala de fé, disciplina e desfrute, a disciplina é a parte mais difícil. Eu sei disso. Eu sei. E qual que é a parada? Quando a gente está juntos, todo mundo no mesmo ambiente, com o mesmo propósito, com o propósito de evolução, a tendência de você fazer uma parada dar certo, você fazer a parada acontecer, a tendência é muito maior. Então, manda a coroinha aí, vocês que estão comigo nesse desafio, e eu vou conversar com minha equipe, tá? Eu nem falei nada com ninguém, isso aqui é só uma ideia da minha cabeça, tá? Ainda vou precisar conversar com minha equipe maravilhosa pra gente alinhar o que é que realmente vai ser feito e como isso vai ser feito. Os detalhes técnicos de como é que vai ser feita essa entrega. Beleza? Então pronto. Já vi que tem adesão, né? Vamos continuar aqui, ó. Quem ama a disciplina ama o quê? O conhecimento, e o que odeia a repreensão é tolo. O tolo é justamente o que? O contrário de quem é sábio, ok? Então, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer continuar buscando sabedoria todos os dias, para quê? Para evoluir em todas as áreas da sua vida, o que você precisa fazer? Amar o conhecimento e amar a repreensão. Quando você tiver pessoas ao seu redor, onde essas pessoas elas estão te repreendendo, ou seja, te ensinando algo, falando algo com você que vai ser edificador, te dando feedback, o que é que você vai fazer? Você vai começar a amar esse tipo de coisa. Todas as vezes que eu tô, sei lá, eu vou palestrar, por exemplo, eu nunca pergunto para uma pessoa que tem pouca experiência com palestra o que ela achou. Sabe por quê? Porque a pessoa vai dizer, não, foi incrível, foi ótimo, foi maravilhoso e não sei o quê. Papapá. Eu não tô nem aí para elogio de ninguém. Eu chego para as pessoas que têm mais experiência que eu, mais experiência de palco, eu falo assim, me diga o que é que eu posso melhorar. No dia mesmo que eu dei o exemplo, que eu servi lá na igreja, na articulação, onde eu peguei o microfone para falar umas coisas e tal, que eu fui pego em cima da hora. Eu contei isso aqui em uma das lives. Depois eu cheguei pro cara lá, que é o líder lá da galera e tal, eu falei, velho, me fala o que é que eu tenho que melhorar. Ele falou, bora pra uma call aqui de 15 minutos, ele me trouxe vários pontos, que são pontos que na próxima eu já vou melhorar. Por quê? Se você tá caçando elogio, você tá lascado. Sinto lhe informar. Se você tá caçando elogio, incentivo das outras pessoas, já era. O que você precisa ouvir de elogio é o que Deus já falou a seu respeito lá em Gênesis 1:26. E só isso já é o suficiente. O resto é você que vai ter que correr atrás, e você vai ter que ter pessoas ao seu redor que fazem o que? Te puxam pra cima. Você vai ter que ter pessoas que te empurram pra cima ou te puxam pra cima pra você continuar evoluindo. E, sinceramente, velho, elogio... O elogio é uma ilusão. Quando você é apegado em elogio, você tem a ilusão de que sempre tá tudo bem, tá tudo massa, tá tudo legal e tá tudo maravilhoso, sendo que sempre vão ter coisas para poder melhorar, sabe? Então, não tem apego com o elogio, tem apego com o resultado final. Eita, meu notebook descarregou. Deixa eu só pegando meu carregador aqui enquanto eu falo. Então, qual que é a parada? Esteja sempre aberto a ouvir feedback das pessoas, tá? E sempre procure o feedback das pessoas. Velho, ó, tô fazendo isso assim, assim, assado. Tem pessoas que estão aqui na live, obviamente, que são privilegiadas. Como eu dei o exemplo do pessoal aí que é meu mentorado em algum programa de mentoria meu. O pessoal é privilegiado porque, velho, tô fazendo uma campanha assim, tô vendendo produto tal, tô achando isso, tô achando aquilo. E a pessoa é privilegiada por quê? Porque eu chego e dou minha opinião, velho. Eu não iria por esse caminho, eu fazia... Eita... Opa, isso aqui... Será que eu devo me preocupar com isso? Estranho, hein? Tá de boa. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, esse o Senhor o condena. Então qual que é a parada? Quem faz o bem alcança o favor. Ou seja, é uma condição. Você precisa fazer bem para alcançar o favor, ok? Ninguém estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão para os seus ossos. Isso aqui é pesado, pesadíssimo. Bora, computador, liga aí.
A mulher que envergonha o marido é como que podridão para os seus ossos. Isso daqui é um negócio que é tenso. Por quê? Isso fala sobre falta de unidade. Alguém que envergonha o outro são justamente pessoas que elas não estão em unidade. Eu já dei um exemplo aqui em várias lives sobre a diferença entre união e unidade. Por exemplo, deixa eu pegar aqui nossos elementos criativos aqui, né? Ó. Isso aqui representa a união. Todas as bananas aqui juntinhas num cacho de banana e tal. Vamos falar de casal aqui. Calma aí, tá? Já comecei destruindo a parada. Já tá dando errado aqui o negócio. Vamos lá. Já descasquei banana. Eita, meu Deus do céu. Ó, qual que é a parada? Você tem essas duas bananas aqui. Elas estão aqui presas por esse cacho, ok? Isso daqui representa uma união. Elas estão aqui juntinhas, lado a lado. Você olha pra pessoa e fala assim, não, a gente tá aqui, tamo junto. Tamo lado a lado. Só que qual que é a parada? Tem a primeira ruptura, o primeiro problema, a primeira dificuldade, o que acontece? Acabou. E dentro de um relacionamento conjugal, a gente não tem que ter união, a gente tem que ter unidade. O que é a unidade aqui nesse sentido? A unidade é o seguinte, se você pega essas duas bananas, joga dentro do liquidificador e você bate com leite, você vai fazer uma vitamina de banana. E a partir do momento que você faz uma vitamina de banana, o que é que vai acontecer? Você não tem mais como achar lá dentro da vitamina qual é a parte dessa banana e dessa banana. Não tem como mais achar. Já era, já está tudo misturado, virou tudo uma coisa só. E a promessa que Deus tem pra gente, o que Deus quer da gente em relação ao relacionamento é que justamente a gente tenha unidade. Lá em Marcos fala, sairá da casa, abandonará não. Deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. E qual que é a parada? Você se torna isso, você vira essa vitamina de banana a partir do momento que você e o seu cônjuge começam a falar a mesma língua. Quando vocês começam a andar no mesmo caminho. Porque não tem coisa pior do que um casal onde um quer ir por um caminho e o outro quer ir pelo outro. Óbvio que sempre vão haver algumas divergências e tal. Mas um casal precisa ter eu diria que um dos principais pilares para você ter um bom relacionamento é justamente vocês terem alinhamento. É vocês terem unidade. Unidade em relação ao que é princípio para vocês, ao que é inegociável, ao que é, tipo assim, superior a tudo dentro do relacionamento. Isso é unidade. Unidade em relação a vocês terem objetivos em comum, onde vocês traçam objetivos juntos. Ter unidade é quando o dinheiro não é de um ou de outro, o dinheiro é da casa, o dinheiro é do casal. Porque um casal, uma casa é como uma empresa. E um casal são os gestores daquela empresa. Então, o casal precisa entender que o que um tem de receita e que o outro tem de receita, tudo aquilo é patrimônio de quê? Da empresa, da casa. Então, você precisa ter clareza em relação a isso, porque isso vai literalmente transformar o seu relacionamento. Eu e a Amanda, durante muito tempo, a gente teve união. A gente não tinha unidade. Cada um tinha uma opinião, e aí briga, e não sei o que, aquela coisa chata, onde vocês não compartilham de mesmos objetivos e acaba que as conquistas acabam perdendo a graça. As conquistas não têm mais o mesmo peso, o mesmo poder, justamente por quê? Pela falta da unidade, pela falta de acabar sendo uma coisa só. Então esse versículo está falando pra gente justamente o quê? A mulher virtuosa é coroa do seu marido, ou seja, um símbolo de prosperidade, um símbolo de reinado, porque cada casa é um reino. Dentro de uma casa, cada casa é um reino, existe um rei, uma rainha, existem os príncipes e as princesas. Mas dentro do reino, quem é que manda? O rei e a rainha. E o rei e a rainha precisam ter o quê? Unidade. Bora aí, ó, Marcos aí, ó, bora transbordar, envia pra 3, vai. Aviãozinho, ó, aqui, ó. Aperta no aviãozinho aí e envia essa live para pelo menos 3 pessoas aí. Então, ó, se você parar para pensar o que é podridão nos ossos, imagina um osso podre. A dor que não deve ser. Ou a falta de mobilidade que isso vai trazer para sua vida. Ou a destruição que isso vai trazer para sua vida. Então, não é só a mulher que envergonha o marido, mas o marido que envergonha a mulher. A falta de unidade. Não tem uma coisa mais chata que eu acho dentro de ver um casal assim, é quando é aquele casal onde um sempre fica falando mal do outro.
onde um sempre fica colocando o outro pra baixo. Aquilo é uma coisa tão... Isso me incomoda tanto, sabe? É uma parada que... A própria palavra, Provérbios, fala que a nossa boca ela tem o poder de produzir vida ou produzir morte. E quando você tem um casal onde um tá falando mal do outro o tempo todo, é um produzindo morte o tempo todo para a vida do outro. O tempo todo produzindo morte, o tempo todo produzindo morte, um para a vida do outro. E isso é muito tenso. Isso é muito tenso. Isso faz um mal que quem tá fazendo esse mal nem imagina do mal que tá fazendo, sabe? Então, vocês precisam começar a ter clareza e discernimento em relação a isso. Aldo, mas eu sou solteiro, beleza, mas quando você for entrar no relacionamento, você já tem que ter clareza em relação a isso. Por quê? Um namoro, ele foi feito para dar errado. Um noivado foi feito para dar errado. Por quê? Se for para casar, esqueça. Você vai ter que fazer aquilo ali dar certo até o final. Casamento não é descartável. Escreve aí nos comentários aí. Vou escrever aqui também. Só pra gente reafirmar isso aqui na nossa vida. Casamento não é descartável. Por mais que a sociedade queira te dizer algo diferente disso, por mais que você veja cada vez mais relacionamentos descartáveis hoje em dia, mas não é. Vocês sabem que hoje os valores estão invertidos e as pessoas elas estão querendo justamente deturpar o significado das coisas. E principalmente das coisas que são coisas de Deus, das coisas que são alianças verdadeiras e alianças para a eternidade. Quando você se casa com alguém, você precisa entender que o seu compromisso não é só com a outra pessoa. É compromisso com a outra pessoa, mas não é só com a outra pessoa. Quando você se casa, a partir daquele momento você começa a ter também um compromisso com Deus. E é sobre isso. E dói. Por quê? Porque a partir do momento que você se casa, você precisa deixar o seu ego de lado. Já não é mais só sobre você, é sobre o casal. Não é só sobre um, é sobre os dois. E você vai precisar dar o braço a torcer, você vai precisar deixar o ego de lado, você vai precisar aprender a ouvir feedback, você vai ter que aprender a dar feedback, você vai ter que aprender a entrar em conflitos em determinadas situações, mas não é conflito de briga, é conflito de situações que vão ser edificadoras para o casamento de vocês. Então, tenham clareza em relação a isso e comecem a ter unidade e buscar unidade. Aldo, eu sou solteiro, então eu só tô namorando. Véi, se você vê que não tem unidade, que a pessoa não tem compromisso com você, que não tem compromisso nem com ela mesma na vida, casca fora enquanto é tempo, porque casou já era. Você vai ter que ser o exemplo durante muito tempo, você vai ter que ter paciência para fazer com que aquilo ali seja transformado. Os pensamentos dos justos são o quê? Retos. E os conselhos dos ímpios são falsos. O que é algo reto? É algo no caminho, numa direção que não se desvia. Quando você tem princípios, você tem um caminho que é reto. Seu caminho é reto. E quando você tem um caminho reto e você tem princípios no seu caminho e você desvia desses princípios, o seu caminho já deixa de ser reto. E você mesmo está escolhendo um caminho tortuoso para a sua vida. Você mesmo está começando a escolher um caminho que é negativo para a sua vida, justamente porque, primeiro, a maioria das pessoas nem tem clareza de quais são seus próprios princípios. Ninguém nunca nem parou para pensar sobre isso. Não, mas beleza, o que é inegociável para mim? O que é inegociável no meu relacionamento, no meu trabalho, no meu casamento, nas minhas amizades? Ninguém nunca para pensar sobre isso. E a Bíblia, ela é repleta de princípios o tempo todo. O livro de Provérbios está o tempo todo ensinando para a gente sobre princípios. E a gente precisa adotar isso para a nossa vida. A gente precisa internalizar isso dentro do nosso coração. Para quê? Para que a gente comece a viver de verdade uma vida com princípios. Por quê? Porque assim a gente vai ter um caminho reto. E um caminho reto faz com que as coisas fiquem muito mais suaves e leves na sua vida e no seu dia a dia. Vão haver dificuldades, vão ter dias ruins, vão ter dias que você vai olhar para aquilo e vai falar assim, pô, velho, hoje foi um dia mau. E esse dia mau é justamente aquele dia que você não assumiu a postura de comando sobre aquele dia. Porque você escolhe o que você quer fazer durante o seu dia. Você que escolhe. Quando você começa o dia, por exemplo, sem planejamento, você começa um dia sem saber o que você vai fazer naquele dia, já vira uma bagunça. É como eu dei o exemplo dos princípios de que se você não tem clareza do que é verdadeiro, do que você acredita de verdade, do que é inegociável para você, não vai, velho. Quando eu falo de fé, disciplina e desfrute, eu não tô falando de 3 palavrinhas bonitinhas. Eu fiquei dias fazendo exercício para poder chegar nisso. Eu passei semanas fazendo exercício para poder chegar naquilo ali, que são 3 princípios. São 3 coisas no qual eu acredito. E é um resumo, na verdade, do que eu enxergo da nossa rotina e do nosso dia a dia. Então, tipo, eu não criei isso do nada.
Não foi uma parada que eu olhei e falei, ah, legal, essas 3 palavras, vou juntar essas 3 aqui, pronto, não. Eu passei dias exercitando, pegando referências bíblicas. Quer ver um exemplo? Deixa eu pegar aqui, porque eu não lembro de cabeça quais são os versículos. Quando eu falo de fé, disciplina e desfrute, eu tenho um versículo, é bíblico, tá? Para cada um. Boa. Aí, ó, cria um filtro, vou criar. Vou criar mais umas coisas e vou botar no filtro. Fé, por exemplo. Fé tá fixada, tá embasada em qual versículo? Tudo é possível aquilo que crê. Hebreus 11, tudo. Literalmente tudo é possível aquilo que crê. Então, Tiago 2-4. Tiago 2-4. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem de alegria, não é nem de alegria, é de grande alegria. Espera aí. É porque eu mudei eu mudei o celular de lugar e tava pegando o som aqui. Deixa eu tirar aqui o som. Voltou. Então, Tiago 1, de 2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é motivo de alegria, é motivo de grande alegria o fato de você passar por diversas provações, ok? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, esse versículo aqui é o versículo da disciplina. Você tem que considerar como motivo de grande alegria o fato de você passar por provações. Por quê? Porque são esses momentos, essas situações, essas dificuldades que vão fazer com que você seja edificado. São esses momentos, essas provações que vão fazer com que você cresça. E aí diz o seguinte, logo depois. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, é incrível isso. A prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Então, a fé, ela vai vir antes da perseverança. A fé, ela vai vir antes da disciplina. E é justamente o que eu trago, no que eu tenho como princípios, nesses princípios que eu trago para vocês. E é o que basicamente rege o que é o nosso movimento. E aí, para finalizar, Tiago fala, e a perseverança deve ter ação o quê? Completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Zero falta. Não vai faltar coisa alguma, tá? E aí a gente vai para o último. Eu já trouxe o versículo da fé, o da disciplina, e aí tem o do desfrute, que é Eclesiastes 8:15. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 8:15. Por isso, recomendo que se desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você planta, você vai colher. E desfrute significa colheita, significa você aproveitar daquilo que você plantou. E você precisa aproveitar daquilo que você plantou. Pô, Aldo, mas eu só fiz uma venda até hoje. O dinheiro que eu fiz na internet foi R$100. Massa, muito bom, aproveita aquilo ali. Chama as pessoas que você ama, as pessoas que convivem com você e fala assim, gente, vem cá, vamos celebrar aqui porque eu fiz a minha primeira venda através da internet. Vamos celebrar aqui porque eu fechei o meu primeiro contrato como gestor de tráfego. Ah, mas foi um contrato baixo? Não importa, você precisa aproveitar aquele momento, você precisa celebrar. Por que esse momento de desfrute, de você aproveitar dessas pequenas coisas, por que aquilo ali é importante? Porque se você só tem metas e objetivos grandes demais, acaba que o seu cérebro, durante os dias, ele não vai tendo injeções de dopamina. A partir do momento que a gente celebra algo, que a gente comemora algo, a gente dá uma injeção de dopamina no nosso cérebro. E aquilo gera prazer. E nosso cérebro olha e fala assim, rapaz, interessante isso. Gostei de bater esse objetivo. Vou ajudar ele a bater mais objetivos e gerar mais resultados. Por quê? Porque a gente vai ter essa injeção de dopamina. E às vezes um momento de desfrute para você é sentar na mesa com as pessoas que você ama e beber um café para poder celebrar o resultado que você teve. Ou então comer uma pizza de R$10 que seja, para poder celebrar aquele momento, celebrar aquilo ali que você está vivendo naquele momento, aquele resultado que você teve, aquilo que você conquistou.
tem coisas que, às vezes você olha assim e fala assim, pô, velho, se fulano ganha tanto dinheiro, por que ele não compra uma Ferrari? Por que ele não faz isso? Por que ele não compra uma mansão? Por que ele não faz isso, não faz aquilo? Qual que é a parada? Quem faz dinheiro já entendeu que não é sobre dinheiro. E esse aqui é o ponto. As pessoas usam dinheiro para poder chamar a sua atenção, mas no final das contas, muita gente sabe que já não é mais sobre dinheiro, mas é sobre a caminhada, é sobre o resultado, é sobre construir os resultados e você atingir metas específicas. Então, tipo, tem muitas coisas que eu tenho condições de ter, que eu quero ter, mas que eu não compro. Sabe? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa minha carteira aqui, ó. Isso aqui nem chama nem de carteira, né? Esse aqui é um porta-cartão. Esse porta-cartão é um porta-cartão que custa R$ 1.500. E eu passava na loja, eu olhava, eu falava, quando eu bater um resultado específico, eu vou comprar uma carteira dessa. Quando eu bater um resultado específico, eu vou comprar uma carteira dessa. E eu tinha clareza em relação a esse objetivo aqui, sabe? E isso aqui é uma bobagem, é uma carteira. Mas é um exemplo que eu estou trazendo para vocês de algo que é forte, porque quando você se posiciona em relação ao resultado que você quer ter, às vezes, de um jeito ou de outro, aquilo vai chegar até você. E aí, minha esposa sabia tanto que eu tinha vontade de comprar essa carteira, que um dia, de presente de aniversário, ela foi lá e comprou pra mim. E qual que é a parada? Isso daqui não é um dinheiro que eu não tinha pra poder comprar. Só que, se você só compra, as coisas acabam perdendo o gosto da conquista, sabe? E quando você conquista algo, aquilo fica mais interessante. Então é por isso que o desfrute é importante na sua vida. É por isso que é importante você respeitar cada fase de cada princípio, que é a fé, disciplina e desfrute. Tá fazendo sentido para vocês? Quem tiver fazendo sentido, vai mandar aí, ó. Sou FDD. Deixa eu botar aqui. Sou FDD e a coroinha. Só. Aí eu fui comentar. Quase saio da live sem querer aqui. Sou FDD. Só pra quem tá fazendo sentido aí. Boa. Muito bom. Vamos lá então. Vamos continuar aqui. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva de quê? Da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Tô gostando de ver, viu? O movimento tá acontecendo. Muito bom. Parabéns pela decisão de vocês. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é o que? Cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Isso aqui é forte, tá? O que lavra a sua terra terá pão em abundância. O que você tem de negócio hoje, de enfim, o que você tiver de objetivo e de negócio e operações que estão rodando, você tem que cuidar daquele seu negócio. É porque nessa época aqui o negócio era a terra, né? Salomão, não fosse em tempos atuais, Salomão ia falar assim: aquele que otimiza as suas campanhas terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Então qual que é a parada? A gente precisa aprender a valorizar a nossa jornada, apreciar o caminho que a gente está vivendo. Para quê? Para que a gente tenha pão em abundância, para que a gente tenha bens. Porque é como a gente já falou durante vários dias aqui, e a própria palavra mostra pra gente. Não é errado você ter bens, não é errado você ter posse, não é errado você ganhar dinheiro. Não é errado. Não é errado você comprar coisas boas, você proporcionar coisas boas para sua família. Não é errado você ter objetivos pessoais. Isso não é errado. Qual que é o erro? Qual que é o problema? O problema é quando sua vida gira só em torno disso. Esse aqui é o problema. O problema é que quando tudo exclusivamente é dinheiro. O problema é quando você coloca o dinheiro no lugar errado. Quando você coloca ele acima das pessoas. É quando você coloca ele acima de tudo, acima da sua família, acima de Deus, acima das pessoas, dos relacionamentos e tudo mais. O problema é quando você precisa ferir princípios para que você consiga o dinheiro que você quer. O problema é quando você tem que mentir, enganar, quando você tem que fazer coisas que são coisas negativas e são coisas totalmente anti-princípios. E esse que é o problema.
O problema é quando o seu coração está no dinheiro. Por quê? A palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o amor é o dinheiro de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E aí é que está a parada. Você não pode inverter as coisas, você não pode inverter os papéis, você não pode colocar o dinheiro fora do lugar que ele tem que estar. Por quê? O dinheiro ou ele vai ser seu servo ou ele vai ser seu senhor. Um dos dois. E para mim, eu escolho que o dinheiro seja meu servo. Ele é que vai me servir, não eu vou servir a ele. Eu vou usar ele para ele se multiplicar e crescer cada vez mais. E não ele vai ficar me usando, não ele vai me dominar, não ele vai fazer com que eu passe por cima de outras pessoas, eu faça coisas que são erradas, eu engane outras pessoas para conseguir fazer o dinheiro que eu faço. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. É como a gente já leu aqui em outros dias. A nossa boca, ela tem o poder de produzir vida ou de produzir morte. A gente aqui escolhe. Então, tá falando justamente aqui, ó, do fruto daquilo que você diz. Eu já ensinei uma coisa para vocês aqui e vou ensinar de novo, porque quem já ouviu e não estiver colocando em prática, vai começar a colocar em prática a partir de hoje. O nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta, ok? O nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é real do que é falso, certo? E a partir do momento que você começa a verbalizar coisas positivas, ele vai começar a acreditar naquilo ali que você está falando. Parece uma bobagem, parece besteira isso, mas é muito real. Bora, Diego, bom dia. E o nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta, certo? Então, por exemplo, é como eu dei o exemplo da minha esposa no outro dia. Antes ela tinha medo de dirigir e ela ficava o tempo todo verbalizando: eu tenho medo, vai dar errado. E o que acontece? O cérebro dela começa a acreditar naquilo ali. E como o cérebro dela começa a acreditar naquilo ali que ela está falando, que é algo negativo, onde ela está produzindo morte sobre a própria vida dela, o que é que vai acontecer? A probabilidade é de dar errado. Por quê? Porque o medo vai tomar conta dela. Só que a partir do momento que ela está numa situação que é uma situação desafiadora, e por mais que por dentro ela esteja com medo, e ela começa a verbalizar que ela não está com medo, que ela vai fazer, que ela é corajosa, ela mesma vai continuar acreditando nela. Então o nosso cérebro, ele acredita na história que a gente conta. Então, por exemplo, você vai comer uma coisa que você acha ruim, antes de comer aquilo ali, você precisa começar a verbalizar que aquilo é bom, que aquilo é bom para você, que aquilo é algo que é saudável, é algo que vai te fazer bem. E você precisa aprender a plantar os frutos da sua boca para poder colher os próprios frutos da sua boca, que é o que está dizendo aqui, ó. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. Então, primeiro a sua boca, ela vai plantar algo e aquilo vai gerar um fruto, vai gerar um resultado. A sua boca, ela tem o poder. Tá tudo na sua boca. E aí você tem o poder de produzir vida sobre você ou produzir morte sobre você. Você tem o poder de dizer assim: eu vou aprender tal coisa, ao invés de dizer eu não sei fazer, eu sou burro, eu sou fraco, eu sou ruim, eu sou um lixo, eu sou feio, eu sou uma desgraça. Ao invés de você ficar abrindo a boca para produzir morte sobre a sua vida, comece a abrir a sua boca para começar a produzir vida sobre você. Porque o que Deus disse sobre você já está escrito, já está lá em Gênesis 1:26. E façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu vou ler de novo aqui, tá? Tem gente que caiu de paraquedas aqui, é válido a gente ler isso aqui, ó. Gênesis 1:26, e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, quem é nós? Quem somos nós? Imagem e semelhança. Ok? E o que é que a gente tem em relação ao propósito? Dominar sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele criou a gente para dominar. A terra é para a gente. A terra foi criada para a gente dominar e para a gente governar sobre todas as coisas. E qual que é a parada? Quando você não entende isso daqui, você se acha pior, você se acha fraco, você se acha o coitadinho. Tá, bom dia. Bom dia, gente. A nossa bonitinha aqui dando bom dia também. Nossa fofinha, a vizinha aqui. Então, qual que é o ponto? Quando você entende isso daqui, que é o que Deus já disse ao seu respeito e várias outras promessas que a gente tem aqui na Bíblia o tempo todo, porque isso daqui é o manual que a gente tem para a nossa vida. É o manual que a gente tem. A gente vai ser cobrado, por quê? Porque tá tudo fácil aqui, tá tudo na mão, é só você buscar a instrução. É só isso. É só você buscar a tal da instrução. Só isso.
Tem eu aqui todo dia, passei 30 dias fazendo live, todo dia lendo a Bíblia. Tem milhares de outras pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias. Você tem acesso a tudo na mão, a todo conhecimento. Tudo. Você tem acesso a qualquer tipo de conhecimento na sua mão. É só você abrir o YouTube, é só você abrir o Google. O que é que você escolhe fazer? Você escolhe passar horas do seu dia no TikTok, no Reels, vendo a vida dos outros, acompanhando fofoca de famoso. Quem separou de quem traiu quem. Foda-se. Desculpa a palavra, gente. Mas não importa. A única coisa que importa é a sua vida. Não que você não vai se importar com as outras pessoas. Eu não tô... Esse discurso até pareceu arrogância, soberba, mas não é sobre isso. O que eu tô dizendo que não importa são as fofocas das vidas das outras pessoas. O que importa pra você é você ser o protagonista da sua própria vida. É você ser o protagonista da sua vida e você fazer uma parada diferente. Porra, velho. Já vem de geração em geração, geração em geração. Toda geração tem o mesmo estilo de vida. Aí você olha e fala, não, mas a vida do meu pai era assim, a minha vida é assim agora, que já vem da vida do meu avô. E aquele ciclo, as coisas se repetindo o tempo todo. Se repetindo em relação à escassez financeira, falta de dinheiro, dificuldade financeira, relacionamento desestruturado. É casal que não se mantém de pé. É filho contra pai, é pai contra filho. É uma desgrima na vida dessas pessoas. Isso precisa começar a gerar uma revolta positiva dentro de você, para que você comece a verbalizar coisas ao seu respeito sobre a sua casa e sobre a sua família, para que a partir de agora você comece uma mudança. Porque todos esses ciclos que vieram das gerações passadas, eles precisam acabar em você. As gerações passadas, elas não tinham acesso a tanta instrução que você tem agora. E você não tem desculpa. Você não tem desculpa, de verdade, de verdade. Quando eu vejo pessoas que moram numa situação onde a pessoa não tem um celular, não tem uma internet, às vezes você vai chegar em certos lugares do Brasil aí hoje em dia que tem gente que nem sabe o que é internet, tem gente que nem sabe o que é Instagram. E véi, essas pessoas precisam de ajuda, da nossa ajuda. E para que você dê ajuda para essas pessoas, você precisa prosperar financeiramente. Você não consegue honrar nem a sua casa, você não está conseguindo nem pagar as contas, nem fazer o básico. Como é que você vai ajudar outras pessoas? Então você precisa primeiro começar a se ajudar, começar a honrar a sua casa, começar a honrar os que são de casa, começar uma mudança hoje dentro da sua casa. Hoje, começa só se questionando em relação ao que é que você precisa mudar. Faz uma lista, quais são as áreas da minha vida que eu preciso mudar em alguma coisa, tal área, tal área, tal área e tal área. Quais são os padrões de comportamento negativos que eu repito dos meus pais, dos meus avós e das gerações passadas? Quais são esse comportamento negativo? Anota isso. Essas são as coisas que você vai ter que começar a trabalhar em cima, onde você vai ter que criar um plano de ação em cima daquilo ali. E todo o conhecimento que você precisa para poder destravar essas coisas e poder acessar os próximos níveis, todo o conhecimento que você precisa está disponível na internet. Vou explicar para vocês qual que é o jogo da internet, tá? Quais são as regras do jogo. Eu já expliquei que todo negócio tem as regras, né? Todo jogo tem as suas próprias regras. E você precisa começar a entender as regras do jogo. Porque quando você entende as regras do jogo, você deixa de ser um jogador fuleiro. Você deixa de ser o fraco naquilo ali. E você começa a ser a pessoa que domina sobre aquele jogo. Por exemplo, sistema bancário, sistema financeiro. Quando você entende que o cartão de crédito foi criado no intuito de você se endividar mais fácil, você vai olhar para o cartão de crédito e falar, beleza, posso usar? Posso, mas com cuidado. Por quê? Porque a intenção inicial do cartão de crédito era fazer você se endividar. O cartão de crédito é o que existe de mais juros dentro do banco quando você não paga. Se você, ontem eu fui antes de ontem, a gente estava falando sobre juros. O que é o juros? Juros é aluguel do dinheiro, ok? Quando eu empresto dinheiro para o banco me paga 1%. Só que quando eu pego emprestado, num empréstimo eu vou pagar entre 2 a 5%. Quando é cheque especial, eu vou pagar 8%. Quando é cartão de crédito, eu vou pagar entre 15% a 18%. Então, essas são as regras do jogo. Quando você começa a entender sobre aquilo ali, quando você começa a entender sobre como o capitalismo é, você deixa de ser um consumidor e você passa a ser um fornecedor. Você passa a ser um produtor. Você passa a ser um distribuidor. E ao invés de ficar reclamando da vida e chorando e dizendo o capitalismo é mal, não sei o que é que você vai fazer? Você vai usar esse sistema financeiro para quê? Para você prosperar financeiramente e você ajudar a sua casa e ajudar quem você quiser. Porque se você não evoluir, se você não adquirir capacidade, se você não adquirir novas habilidades para a sua vida, relaxa, a sua vida vai continuar exatamente do jeito que ela está.
você gostando da sua vida do jeito que ela tá ou não, ela vai continuar exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você não tá buscando entender as regras do jogo, você não tá buscando agir para gerar uma capacidade diferente dentro de você, e no final das contas, sabe para onde é que você vai? Você vai continuar no mesmo lugar travado a vida toda. Tá? Qual que é o jogo da internet? O jogo da internet é o seguinte: as pessoas, elas disponibilizam conteúdo gratuito o tempo todo. Tá lá, tá tudo disponível. Só que elas vendem a organização desses conteúdos. E essa aqui é a parada. Elas vendem método, elas vendem acesso. Acesso. Esse aqui é o principal. Esse é o nome do jogo da internet hoje. Sabe? Então qual que é a parada? Se você precisa só de conhecimento, já tá tudo lá, tá tudo disponível para você. Qualquer coisa sobre qualquer área da sua vida vai estar lá, aberto e disponível para você achar. Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Tá lá. Você quer aprender mais sobre como prosperar no seu casamento, financeiramente ou em qualquer área da sua vida? Já tá lá, tá tudo disponível para você. Você só precisa pagar quando você precisa de acesso, quando você precisa de um conselheiro. Aí você investe, por quê? Porque você vai ter um terceiro, uma outra pessoa dando opinião. Mas o conhecimento básico sobre as coisas está lá. Inclusive eu vou gravar uma série de vídeos pro meu canal do YouTube para ensinar as pessoas tráfego de graça. Vou ensinar o básico de tráfego pago para você começar a dar os primeiros passos de graça. Vou fazer um mini curso lá no YouTube, vai estar lá. A instrução vai estar lá de graça para vocês. Bora, Alberto. Bom dia. Então qual que é a parada? O conhecimento que vocês precisam para poder começar a se mover tá lá, tá disponível. Toda a gravação de todas essas lives que eu fiz aqui tá lá, tá tudo disponível para vocês. É só acessar. É só você abrir o YouTube para aprender algo útil na sua vida, ao invés de continuar perdendo tempo com coisas inúteis no seu dia a dia. É só você ter uma escolha, é só você tomar uma decisão. Porque os grandes resultados na nossa vida, eles vão vir de decisões que são difíceis. Tem decisões que são difíceis que você vai ter que tomar. Às vezes você vai precisar romper um emprego, um negócio que não está te fazendo bem. Você vai ter que mudar de ambiente. Você vai ter que fazer alguma coisa que é uma decisão difícil, é uma decisão complicada. Mas a instrução está toda na internet. Você só precisa começar a usar ela do jeito certo. Quando você entende as regras do jogo, você já sai na frente da maioria das pessoas. Fechou? Tá fazendo sentido para vocês? Tem gente viva aqui, se tiver, fala alguma coisa. Manda uma coroinha aí do nosso movimento. O caminho do insensato parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Ouve os conselhos. Ouvir. Por quê? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Justamente para quê? Pra gente ouvir mais e falar menos. A grande questão é essa: as pessoas querem resultados, mas desistem quando descobrem um preço a ser pago. É assim, é normal e tá tudo bem. Eu sei que para a maioria das pessoas que tá nessa live aqui, infelizmente, essa sequência de lives só vai gerar um pico de motivação. Você vai estar motivado durante esses dias, você vai acordar e vai falar: não, eu quero mudar, eu quero fazer acontecer. Aí eu desligar a live, a pessoa volta para a mesma vida, para a mesma coisa e olha assim e fala: não, Aldo só tá falando coisa motivacional. Aquilo ali não é para mim não. Ah, mas é difícil. Ah, não, mas para ele é fácil. Para ele é fácil. Não, para ele, porque ele é isso, ele é aquilo. Para fulano, não, para fulano é fácil. Para mim é que é difícil. Aí a pessoa vive num ambiente onde o ambiente já não é fácil, já não ajuda, e o que é que acontece? Ela se contamina com aquilo ali. Se contamina com a vitimização, se contamina com aquela coisa de: ah, não, é assim mesmo, eu nasci para ser assim. Você olha para ao redor, você olha para o seu ambiente, você acha que você acha que não tem como você mudar. Por quê? Você nasceu ali, você cresceu ali, você vê que as pessoas vivem a vida inteira no mesmo ambiente. Quando as pessoas saem daquele ambiente, a pessoa é julgada, é apontado o dedo, é olhada como uma pessoa, como algo negativo, sabe? Mas tudo vem de uma decisão. Olha o que a Vanessa falou: na terceira live eu tomei a decisão de mudar. É exatamente sobre isso. Então, ó, o sábio, ele faz o quê? Ele ouve os conselhos, tá? Ele fala menos e ele ouve mais. E, principalmente, ele toma decisão. Ó, o insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Isso aqui é importante, né? Nas relações que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes relação conjugal, relação de trabalho, de amizade, etc. Você precisa entender que o insensato mostra a sua ira e o prudente faz o quê? Ignora os insultos. Qual que é a parada?
tem um negócio que eu chamo de teste lógico. O teste lógico, ele serve para você começar a usar a lógica nas situações, ao invés de usar o quê? A emoção. Quando você começa a usar a lógica em todos os momentos, ao invés de só ficar usando a emoção o tempo todo, emoção, o que é que vai acontecer? Você vai aprender a controlar muito melhor as suas emoções. E você precisa saber fazer gestão das suas emoções. Senão você vai viver uma vida onde qualquer pessoa vai te controlar. Antigamente eu, por exemplo, antes de 2018, em 2017, eu era do tipo de pessoa que ficava brigando com os outros por causa de política. Imagina. Aí alguém vem e traz uma opinião contrária à sua, o que acontece? Você fica irado. E se você ficar logo irado, você é o quê? Você é insensato. Você está defendendo os outros, você fica defendendo outras pessoas. Você usa a sua vida para poder levantar a bandeira de lado político. E o engraçado é que é todo mundo especialista em tudo. Todo mundo é especialista em tudo. O pessoal vira especialista em submarino, depois submarino afunda. O pessoal vira especialista em política em época de eleição. São os famosos engenheiros de obra pronta, né? Todo mundo é especialista em tudo. Só que a maioria das pessoas não é especialista em quê? Na própria vida. Isso aí é doideira. Sabe por quê? É muito mais fácil você se esconder no Instagram pra ir nos comentários de publicação, de brigar, de defender fulano, defender ciclano, de dar sua opinião, onde na maioria das vezes ninguém pediu a sua opinião. É muito fácil você fazer isso, ao invés de você fazer alguma coisa para poder mudar a sua vida. É muito fácil dizer que fulano é isso, fulano é aquilo, que não sei o quê, e você prosperar independente de político. E aí? Como é que é a parada? Então, o insensato ele mostra logo o quê? A sua ira. Mas o prudente ignora os insultos. Ó, a Vanessa falou, eu não brigo, mas eu defendo o que eu penso. Exatamente, só que qual que é a parada? O problema é quando você mostra logo a sua ira e isso deixa com que as pessoas elas te controlem. Esse é que é o problema. Não tem problema em se posicionar. Eu todos os dias aqui eu tenho me posicionado. Todo dia. Em relação ao que eu penso, em relação ao que eu vejo, em relação à vida, a negócios, a relacionamento e tudo mais. Todos os dias eu venho me posicionado. E posicionamento é uma coisa. Outra coisa é você ser daquelas pessoas que querem viver brigando o tempo todo para poder impor a sua opinião sobre as outras pessoas. Porque tem diálogos. Quando você vai dialogar com alguém que é alienado, não tem diálogo. Não vai ter diálogo. Você não vai ter alguém que vai estar aberto a ouvir o que você tem a dizer. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu olho assim e falo, beleza, tá de boa, vou perder meu tempo com você não, que meu tempo é precioso. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Ou seja, pensar antes de falar. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. A fraude no coração dos que planejam mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal, os apanhará em cheio. Os ímpios, o ímpio é justamente o contrário de quê? O contrário de quem é justo, o contrário de quem é sábio, o contrário de quem é correto. Nos ímpios, o mal vai os apanhar o quê? Em cheio. Às vezes tem coisa aqui, porque às vezes você pensa assim, não, esse negócio na Bíblia, nem tudo é verdade. Nem tudo eu concordo. Tipo isso aqui, nenhuma desgraça sobrevirá ao justo. Mas eu conheço uma pessoa que era uma pessoa boa e a pessoa morreu. Ou então alguém morreu. Ou então ela passou por isso, ela passou por aquilo. Vocês já viram a história de Jó? Jó, na Bíblia. Jó era um cara que ele era próspero. Não vou entrar 100% na história dele, não. Jó era um cara que era próspero. E aí um dia, o inimigo estava ao derredor sobre a terra. E aí foi trocar uma ideia com Deus e falou assim, rapaz, tem um cara que é próspero, né? Um tal de Jó e tal. E aí Deus fala, Jó é obediente. Aí ele fala assim, não, mas Jó só é obediente porque ele tem bens, porque ele tem isso, tem aquilo. E aí Deus falou assim, beleza, eu autorizo tocar nos bens dele, tocar na família dele. E essa história é uma história que é tensa, ela é pesada. E Jó ficou enfermo, perdeu tudo que tinha, mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé em Deus. Então, você pode enxergar certas situações como a de Jó, por exemplo, e enxergar tudo como uma desgraça ou como um momento, como uma fase, como um momento de aprendizado, como um momento de provação.
onde vai ser mais um momento de aprender, onde vai ser mais um momento de exercer a sua fé. Porque é muito fácil você exercer a sua fé quando tá tudo bem. É muito fácil você dar glória a Deus quando as coisas estão dando certo. Mas e quando estão fugindo do seu controle? E aí? E quando o que acontece é algo que você não quer? É algo que você não esperava? E quando o que acontece é algo que você orou para aquilo ali não acontecer? Aí é que a fé de fato é provada. Hoje, quando eu acordei, quando eu estava fazendo um café aqui, eu estava vendo um post que minha prima fez, a esposa do meu primo, e ela estava postando algumas fotos do filho dela que faleceu com 10 meses de vida. 10 meses. 10 meses. Ele já nasceu com problema no coração e com 3 dias de vida ele precisou fazer uma cirurgia no coração. Imagina, 3 dias uma cirurgia no coração e aí 4 meses outra, e foi aquela luta, foi aquela coisa toda e tal. E eles foram para mim o tempo todo um exemplo de fé, porque é muito fácil você dizer que tem fé, você dá glória a Deus quando tá tudo acontecendo o que você quer. Mas e quando não acontece o que você quer? E quando você precisa enterrar um bebê de 10 meses? Véi, é pesado, véi. Eu me emociono só de lembrar do dia que eu tava lá. Que eu vi aquele serzinho pequenininho ali. Alguém que nunca pecou, que quando é gerado vem para poder trazer alegria pro pai e pra mãe. E você vê um pai e uma mãe enterrar um filho, um bebê de 10 meses de idade. E tipo, tem coisas que a gente não entende, sabe? Só que a vida dele o tempo todo foi um milagre. Durante 10 meses de vida, a vida dele o tempo todo foi um milagre. Foram situações que os médicos chegavam e falavam assim, velho, agora não dá mais. Agora não dá mais. Infelizmente chegou a hora dele. E ele forte, ele passava por aquilo e de novo, e de novo, e de novo. E justamente o fato dos pais dele não terem se calado, de terem se posicionado, de mostrar a jornada e de mostrar toda aquela caminhada que eles viveram, foram tempos difíceis. Eu e a Amanda, a gente nem queria mais ter filho. A gente tava naquela, tipo assim, não, filho dá muito trabalho e não sei o quê. E quando eu vi ele e a irmã dele juntos, eu olhei assim, eu falei, não, velho. Eu não posso privar minha filha de viver isso. Eu não posso privar minha filha de ter um irmãozinho também. Então ele veio e teve um período curto, de 10 meses só, de vida na Terra. Só que o legado que ele deixou e os aprendizados que ele trouxe foram coisas que ficaram marcadas para sempre na vida de todo mundo, sabe? Então é fácil, é muito fácil você dar glória a Deus quando tá tudo certo. Mas e numa situação dessa? Como é que você se mantém firme numa situação dessa e você olha assim e fala, não, é doído, é doloroso, é triste, mas eu vou tirar algo disso daqui. E a saudade depois. São coisas que a gente nunca para pensar, que a gente nunca para imaginar. Ninguém nunca faz um filho imaginando enterrar um filho. E é pesado, velho, isso é pesado. Quem é pai e mãe, meu Deus, só de pensar numa coisa dessa é... Aí o que Vanessa falou aí agora. Agora ele tá lá na eternidade, do lado do Pai, sem choro e sem dor. E é exatamente sobre isso. É sobre uma promessa. Então, esse versículo 21, ele fala exatamente sobre isso. Que nenhuma desgraça ele vai sobreviver um justo. Por mais que você olhe isso como algo negativo, quem viu, quem acompanhou essa história dos filhos lá dos meus primos, por exemplo, quem acompanhou essa história... olha para aquilo e fala assim, não, o que aconteceu não foi uma desgraça. Mesmo ele não estando aqui hoje com a gente, mas infelizmente era para ser daquele jeito. Mas o impacto positivo que ele trouxe sobre a vida de milhares de pessoas e o impacto que ele teve sobre famílias é uma parada que não tem preço. O Senhor detesta lábios mentirosos
mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. O homem esforçado dominará. Eu tava falando no começo da live, eu já falei pra vocês, nossa live não tem roteiro, né? No início da live eu tava falando sobre o que você tem de dificuldade hoje. Quando você começa a empregar o dobro de esforço sobre aquilo ali, o resultado que você vai ter sobre aquilo é inevitável, sabe? Eu tava dando um exemplo que eu nunca fiz 30 lives na minha vida no Instagram, e agora em 30 dias eu fiz 30 lives. E eu não quero parar mais agora, e esse aqui é a parada, esse aqui é a doideira. Aquilo que a gente tem como dificuldade hoje, que a gente tem como coisa negativa, ele tá justamente impedindo a gente chegar no que é o nosso propósito. Aí, ó, como se reaproximar de Deus? Buscando. Costa Yuri. Yuri, quando você quer conquistar uma mulher, o que é que você faz? Você tem uma mulher que, sei lá, que você foi apaixonado e tal, e que vocês brigaram e vocês estão distantes, vocês estão afastados um do outro. Como é que faz para você se reaproximar dela? Você vai cercar, você vai buscar estar no mesmo ambiente, você vai olhar o Instagram, você vai responder uma foto, você vai começar a buscar ao redor. A mesma coisa como se reaproximar de Deus. Como é que se aproxima de Deus? É buscando. A primeira busca que você pode fazer é simplesmente se trancar no seu quarto e começar a falar com ele, abrir a boca e começar a falar, dizendo: Deus, eu estou passando por um problema assim, assado, me ajuda, eu não sei o que fazer. A partir do momento que você coloca um problema na mão dele, o problema já vira seu e dele, não é mais só seu. Sabe? Então você se reaproxima dele, ou você se aproxima dele, a partir do momento que você começa a buscar, a partir do momento que você busca um ambiente, que é um ambiente propício para você se aproximar dele, sabe? Você não vai se aproximar de Deus em bar, em farra, em lugar de desgraça e de putaria. Deus não habita nesse tipo de lugar. Não é lá que você vai se aproximar dele. Você vai se aproximar dele a partir do momento que você começa a buscar pela palavra. Tá aqui, tá tudo escrito. E eu já falei várias vezes, o problema é que eu tenho certeza que na casa de 99% de vocês deve ter uma Bíblia. E na casa da imensa maioria a Bíblia tem a mesma função desse vaso, com essa planta artificial. Na maioria das casas a Bíblia ela tem um efeito, uma função de decoração. E tá aqui, tá tudo disponível. Vocês estão vendo que todas as lives que eu fiz pra vocês, eu não tinha um roteiro meu. O roteiro é aqui. Eu não tenho papel aqui, ó. Tem algum papel aqui ao meu redor com um roteiro ou com alguma coisa. Tem as bananas que eu baguncei tudo aqui já. Eu não tenho um roteiro na minha mão. O roteiro é isso aqui. Tudo que eu tô falando todo dia tá simplesmente, unicamente baseado nisso aqui. Então você se aproxima de Deus a partir do momento que você começa a estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes. E quando você começa a buscar, de verdade, assim como você buscaria se você quisesse conquistar uma mulher, o que é que você ia fazer? Você ia buscar se aproximar dela, ia começar a buscar ter intimidade. Ana falou aqui, ó, meu marido não acredita no propósito de Deus pra minha vida. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Os bloqueios que ele tem em relação à paternidade, em relação às dificuldades que ele teve, faz com que ele tenha dificuldade em acreditar em Deus. Todas as pessoas que tiveram problemas com o pai, acabam tendo essa dificuldade. E quando você espera do seu cônjuge, quer ver uma coisa? Ô Marquinho, se você puder entrar na live, entra aí, velho. Se puder, entra aí, velho. A Ana tá dizendo aqui que ela tá com dificuldade porque o marido dela não acompanha ela em relação ao... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Na última live, uma pessoa falou, velho, meu marido não tá alinhado em relação ao propósito de Deus. No propósito. E você entrou exatamente na então tem uma pessoa muito melhor para poder falar com ela. Então, como é que você acha aí?
E aí, gente, bom dia. Você tá me ouvindo bem? Tô. Explica o contexto e conta pra galera aí qual que Ó, foi esse papel aí. é, quando, quando eu comecei a ter as primeiras experiências com Deus, e foi através das experiências que Aldo começou a ter, algo já começou a arder em mim, né? De frequentar mais a igreja. E eu comecei a fazer isso, a exercitar isso. E no dia que a gente ouviu que ia ter o batismo, foi quando tudo começou. Travou. Ele tá na rua, a internet dele não tá boa, não. Deixa eu ver se volta aí, pra ele continuar a história dele. Ai, ai. Aí, ó, nossa última live, a gente tá batendo o pico de pessoas aqui. Deixa eu fazer um printzinho aqui. 50 pessoas aqui na nossa live pela primeira vez. Tá, caiu de Marquinho. Vou começar a contar a história dele aí. Quando ele voltar, ele vai explicar melhor. Só qual que era a parada dele, pra gente resumir. O Parrudis, o gordinho, tá ficando parecido com o Aldo, é a convivência. Bora, PH. Quer entrar na live, PH? Se quiser, manda um convite aí, vai. Se puder entrar na live agora, entra aí, pra gente trocar uma ideia. Eu vi PH dando uns conselhos com um cara essa semana aí, que o cara tava perguntando justamente o que perguntaram aqui, sobre como... E aí, doutor? Fala, monstro! Ó, tinha uma pessoa agora há pouco perguntando aqui na live como se reaproximar de Deus. E como eu vi você falando isso sábado para uma pessoa, fala aqui também. Eu já dei um spoiler aqui, mas traz sua visão aqui em relação a isso pra galera. Cara, o que acontece, né? Muita gente fala sobre isso e, como você falou, no sábado, uma pessoa falou, cara, como é que eu me reaproximo de Deus? E aí eu respondi essa pergunta fazendo outra pergunta. Quando você está querendo buscar algo profissional, o que é que você faz? Você fica parado esperando e fala, não, Deus, me manda um assunto sobre copy, me manda um conteúdo sobre copy, ou então sobre tráfego para eu aprender. Não. Você vai buscar mentores, você vai buscar curso, você vai para eventos, e a mesma coisa com Deus. A diferença é que para essas profissões, né, a gente vai buscar profissionais e tal, e hoje, para a gente buscar Deus, a gente vai buscar o nosso Criador, pô. Então, se a gente quer saber mais sobre vida, a gente tem que buscar mais a palavra dele. Se a gente quer saber mais sobre relacionamento, são com pessoas, a gente tem que buscar mais a palavra dele. Então, quando a gente entende que, ó, eu quero buscar algo, eu quero aprender a correr, eu vou começar a correr na rua. Então, eu quero saber mais sobre Deus, eu vou fazer o quê? Você tem que começar a frequentar uma igreja, a congregar em uma igreja, buscar mais da palavra dele, mas PH, eu não tenho paciência para ir para a igreja, porque a igreja é isso, isso e aquilo. Aí a pessoa tem que entender que não é sobre as quatro paredes, não é sobre um lugar, é sobre quem tá nesse lugar, Exato. sabe? Ah, mas Deus tá comigo aqui também, tá? Mas na igreja é o lugar onde você se conecta, sabe? Você pode aprender mais sobre tráfego em casa, no YouTube, mas você quer ir para um evento para você ter uma conexão mais forte com o seu mentor. Então, acho que a melhor forma é buscando, pô. Não tem para onde correr, sabe? Muito bom. Muito bom. Você vê como é importante isso daqui, né? A gente acrescentar coisas. Eu trouxe alguns exemplos, mas PH trouxe uma coisa que é forte, que é o exemplo de você congregar, por exemplo. Eu já fui esse cara, eu olhava assim, eu tinha ranço de igreja, eu olhava e falava, não, pô, que nada, negócio chato, sem negócio de igreja, os outros ficam me olhando, eu cheio de tatuagem, não sei o quê. Só que qual que é a parada? Não é sobre isso, não é sobre placa, não é sobre religião, não é sobre nada disso, tá ligado? É sobre você estar num ambiente onde aquele ambiente, as pessoas, elas estão com a mentalidade igual a sua, buscando exatamente o mesmo objetivo. Os caras mesmo, que PH e Marquinho, que entrou agora há pouco, os dois estão dirigindo, entraram na live dirigindo, porque os dois estavam num ambiente onde eles estavam buscando se desenvolver na corrida juntos. Valeu, PH. Vou chamar Marquinho aqui, que ele vai dar um testemunho aqui agora. Valeu, galera. Valeu. Cadê Dr. Marcos Filho? Vou achar ele aqui. Marquinhos saiu da live também. Então tá de boa. Eu mesmo vou ter que contar a história dele então, já que ele saiu. Qual que é a parada em relação a isso aí? Marquinhos, quando ele foi falar pra esposa dele que ele ia se batizar, foi uma treta gigantesca dentro de casa. Porque qual que é a parada? O batismo é um momento, é um ato de fé pública, onde você está dizendo para o mundo que você está entregando a sua vida a Jesus. E
Quando ele falou isso para ela, ela não aceitou, mas por uma questão de religião, por uma questão de religiosidade. E aí virou uma treta gigantesca. Aí, ó, o Marquinhos chegou. Deixa que ele conta. Peraí que tá carregando o turma. Oi? Contando tua história aqui, porque você tava na live. Vai, conta aí. Oxi. No sinal, sei lá o que rolou. Enfim. Tá, e voltando, como eu tava falando, né? Quando a gente decidiu se batizar, que Aldo falou, e aí quando eu vi Aldo falando, eu falei, rapaz, eu tenho que fazer isso também. E aí, no belo dia, a gente saiu pra uma pizzaria com essa decisão tomada, minha esposa tava viajando. E aí, quando eu cheguei em casa, era tipo 11 horas, e eu cheguei muito alegre. E eu, meu Deus, velho, vamos batizar, e vai ser dia 23 de outubro. Foi, 23 de outubro. E aí, eu mandei áudio. E aí, quem tava falando aí que o meu marido e tal, não sei o quê, mandei áudio pra minha esposa. Falando, amor, você não sabe o que aconteceu. Não sabe. Eu vou me batizar. Olha que alegria. Tava na pizzaria com o pessoal e todo mundo conversando e aquilo acendeu pra mim e vai ser incrível. E aí, mandei esse áudio pra ela, fui dormir, né? Quando eu acordei, tinham 8 mensagens dela. Dessas 8, as primeiras era texto falando, como assim? Você não falou nada comigo? Eu não quero, eu não aceito, você não vai e tal. E o resto era áudio falando a mesma coisa, só que com muito ódio. E aí no áudio ela falava que não concordava, que não acreditava. Você já é batizado? Eita, bicho. A internet de Marquinhos não tá ajudando não, viu? A história é massa, viu? Essa história é uma história muito massa. E eu vou ter que continuar a história sozinho, assim. E qual que era a parada? O problema todo, a treta toda, era justamente por uma questão de religiosidade, sabe? De você olhar assim, não, porque eu sou de igreja tal e você é de tal. E, velho, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso, tá ligado? Eu queria ouvir o final, eu também queria ouvir o final. Eu também queria ouvir o final. Deixa eu ver se esse Marquinhos volta aí. A gente vai ter que mandar ele parar o carro. Ele vai ter que ficar com o carro parado onde estiver pegando, porque aí é problema dele. Se ele vai se atrasar para voltar para casa. E aí ela não concordava por uma questão de religiosidade, não, porque eu sou isso e essa igreja é não sei o quê, papapá. Bora. Vamos ao Alberto agora. Vou botar 10 pessoas ao vivo aqui nessa live agora. Bora, bora, doutor Beto. Tudo bom? E aí? Primeira live do meu escritório novo. Pessoal, Ah, todos vocês que estão aí, que Deus abençoe vocês. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que esse seja um dia de bênção. amém. Muito bom. Marquinho, bicho, para contar o resto da história, velho. Eu tava Rapaz. morrendo de rir aqui. Eu tô arrumando meu escritório. Eu tô lavando aqui os pratos do escritório. Morrendo de rir aqui, querendo ver o final da história. E não consigo. Pois é. A gente vai ter que mandar ele parar o carro para contar a história. E vocês que estão na live, espere, viu? Todo mundo vai ouvir o final da história. Quem vai contar vai ser Marquinhos. Eu não vou contar mais não o final da história. Deixa a gente ele parar o carro para poder contar. Pra galera que me conhece, esse cidadão aí é o professor Beto, Hugo Alberto, esse cara especial aí para mim na minha jornada, porque vocês me veem fazendo essas lives aqui hoje, lendo provérbios e falando de Deus e tal, mas a primeira experiência que eu tive com Deus não foi por causa dele, foi por causa de Deus, porque Deus chamou. Só que qual que foi a parada dele? O papel dele foi ele não ter ficado calado. Ele sentiu de falar alguma coisa, ele foi lá e falou. Ele se posicionou, ele plantou uma semente, sabe? E é muito sobre isso. E o que a gente vem fazendo todo dia é justamente plantar uma semente. Essa Bíblia aqui, imagine, Alberto, há 3 anos atrás, quando você me deu essa Bíblia, quem
imaginaria que ela está casada para hoje eu poder fazer live lendo o livro de provérbios pro pessoal. Que quando eu ganhei, que Alberto me... eu falei assim, véi, e agora? Massa, obrigado. Mas como é que eu leio isso aqui? Por onde que eu começo, que eu faço? Isso é muito doido, velho. Tá ligado? E vem justamente do cara plantar uma semente e não se calar, né não, Beto? Cara, nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Uma vez o apóstolo Paulo foi o homem que mais pregou o evangelho, digamos assim, no tempo dele. Porque ele foi um dos primeiros a receber a visão do evangelho para outros povos. Há um tempo atrás, só existia um povo escolhido. Só existia um povo que tinha acesso à palavra de Deus. Tanto que só existia um povo que era monoteísta. Todos os outros povos, eles tinham vários deuses. Tinha o deus da chuva, tinha o deus do sol, aí tinha o deus da colheita. Mas tinha um povo que só tinha um deus, que era o povo judeu. E essa região, esse povo estava sob domínio de Roma. E Roma era uma religião politeísta. E chegou um tempo que surgiu um homem chamado Jesus, e ele é o Messias. Ele é o Messias. O Messias é o Salvador. E esse Messias, ele vem e salva todo mundo. E ele chega e salva... Ele diz que agora não somente sou o Deus dos judeus, mas sou o Deus de todo o povo, de todo o povo. E o que acontece nisso? Começa um novo tempo para o judaísmo, porque o judaísmo era um negócio fechado apenas para a raça eleita, para o povo escolhido, e agora todo mundo faz parte, todo mundo pode receber o Espírito de Deus. E quem recebe essa primeira visão, que o Deus de Israel iria ser o Deus de todas as nações, foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi um homem seríssimo diante de Deus. Ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi mordido por cobra, ele fez coisas assim tremendas. E um dia Paulo vai escrever uma carta para uma igreja que estava longe dele. E ele escreve assim: dos pecadores eu sou o pior. Muito bom. Simplesmente ele diz: dos pecadores eu sou o pior. Aí eu fico pensando, com tudo que aconteceu contigo, com tudo que aconteceu comigo, as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Apesar dos meus pecados, apesar dos seus pecados, hoje eu estou vivendo um novo tempo na minha vida. E um novo tempo na vida é justamente aqui, ó. Essa live que se faz é profética. Que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém. E é justamente nasceu um novo dia e as misericórdias do Senhor se renovou. E amanhã as misericórdias de novo. Muito bom. Vai. Ó, não sai não, viu, Alberto? Vai, Marquinhos. Vou até Conta o sentar. final da história. Outra. Olha, peraí. Isso não existe. Peço uma live. Você vai parar o carro onde tiver sinal aí, fazendo favor. Bora. Tá, eu vou parar aqui na antiga empresa que eu trabalhei, só para contar a história. Vai, mas aí você para o carro aí, viu? Vai. Conta do Tá. início. Gente que chegou agora. Beleza. Ó, vamos lá. Tinha alguém falando aí na live que... Bom, já sei onde é que eu vou parar. Vou parar aqui, no meio da pista e fechar a rua. Duvido não. Ai, parei o carro já. Ai, minhas pernas. Ó, tinha alguém falando na live que o marido não acreditava, que ele não consegue aceitar isso, né? E desde o princípio eu tava contando sobre o batismo. Aldo tomou a decisão de se batizar e quando eu vi Aldo ardendo naquilo de, pô, eu vou me batizar, eu tava junto com ele e falei, velho, eu tenho que viver isso também. E quando a gente foi pra uma pizzaria, depois de um pós-culto, quarta, e eu vou conectar a história com o que PH falou, foi até bom ele ter entrado. A importância de você estar em um lugar congregando e com pessoas ao seu redor. Muito bom. Mas voltando. E a gente tava nessa pizzaria, aí tomou a decisão, e aí eu fui pra casa, 11 e alguma coisa, mandei um áudio pra esposa, falando, amor, você não sabe o que aconteceu, hoje foi incrível, vai ter o batismo, vai ser dia 23 de outubro, e eu vou me batizar, porque vai ser uma coisa que vai revolucionar a humanidade e tal. E aí eu mandei esses áudios pra ela, né? E aí com esses áudios enviados, eu fui dormir, e quando eu acordei, simplesmente... tinha 8 mensagens lá dela, as primeiras mensagens era texto, falando assim, eu não concordo.
e depois áudio. E aí os áudios eram tipo, rapaz, como que você toma uma decisão dessa sem falar comigo? Você já é batizado, você não precisa disso. Que história é essa de batismo? Aí eu falei, rapaz, mas não é isso, você não tá entendendo, o batismo é só, pô, tô abrindo para todo mundo, tô fazendo uma confissão pública que eu acredito que o Jesus, que Deus é o meu Salvador. E aí, quando eu fui explicar isso a ela, e aí teve uma hora, uma frase que é muito marcante, e eu tenho esse áudio até hoje, gente. É muito engraçado como Deus faz as coisas e como Deus vem fazendo as coisas na nossa vida. Porque no áudio eu falo a ela que você não reparou a minha mudança, até música que eu ouvia, eu não tô ouvindo mais. Aí ela pegou e falou, como assim? Aí teve uma que eu falei assim, música do mundo. E aí ela falou, música do mundo? Você já tá falando igual a eles? Você tá falando exatamente como eles falam. Aí eu falei, mas eles quem, rapaz? Esses crentes? Aí eu, que crente? Não tem nada a ver com isso. Então, assim, gente, foi literalmente uma crise que se instaurou e eu fiquei sem saber o que é que eu fazia. Eu fiquei pensando que, será que isso é um sinal de Deus para eu não me batizar agora? Ou é para mim me batizar agora e algo vai acontecer? E aí vem a importância de você estar em um lugar congregando e ter pessoas ao seu redor. Porque o que é que eu fiz? Eu fui até o pastor, chamei ele e falei, pastor, eu estou passando por essa situação, está acontecendo isso, isso e isso, e eu não sei agora se eu me batizo ou não. Eu não sei se eu dou esse passo ou se eu não dou. E aí ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem aqui na igreja, você enxerga Deus no que acontece aqui dentro? Aí eu falei, rapaz, eu enxergo 100%. Não tem como não enxergar Deus no que acontece aqui dentro. Aí ele falou, assim como você enxerga, eu também enxergo. E se nós enxergamos Deus aqui dentro, e ela realmente ama você, e ela te ama, eu não tenho dúvida disso, de cara feia, sem ela querer, sem ela aceitar, ela vai vir aqui na igreja. E Deus vai fazer algo na vida de vocês. Deus vai fazer algo na sua vida. E o seu batismo, ele pode ser algo que vai levantar, que pode ser um mover dentro da sua casa. E aí eu falei, rapaz, e agora? Eu acredito nesse pastor? Ou eu não passo por essa crise dentro de casa? E aí, gente, de outubro pra cá, Deus tem falado com a gente, com todo mundo que tá nessa live, inclusive, de uma maneira absurda. E aí, a importância de você estar em um ambiente que te impulsiona é o quê? Eu comecei a relatar isso para Aldo. Acho que eu conversei isso com o Alberto. Com o PH, meu Deus, inúmeras vezes eu conversei isso com ele. E as pessoas ao meu redor, elas foram se moldando a minha situação para falar, a gente vai ganhar a Laiane. A gente vai trazer a Laiane. Porque Aldo fazia uma coisinha, Amanda fazia outra coisinha, PH falava, não, pô, a gente vai na pizzaria e chama ela vai ver que a gente não é doente mental, não, a gente não é de outro planeta, não, pô. É só Deus, é só isso. Então a gente vai na pizzaria, ela vai. A gente vai começar a fazer isso. E grupo de crescimento, que em outras igrejas são de célula. Eu comecei a levar isso pro GC. E aí eu falava no GC, velho, tô passando por isso, hoje eu tô aqui sozinho no GC, mas eu quero orar e eu tenho fé de que um dia minha esposa vai estar aqui. E quando a gente foi para Maceió, depois de inúmeras coisas que Deus foi falando com a gente, Laiane começou a ir para a igreja, Laiane começou a frequentar mais. A única coisa que eu orava para Deus, gente, a única coisa que eu orava para Deus era, Deus, eu quero que ela tenha a experiência dela contigo. Eu não quero que ela vá por mim. Eu não quero que ela seja forçada a ir porque eu tô indo. Eu quero que o Senhor fale com ela e eu quero que ela tenha a experiência dela contigo. E assim se fez, pô. Ela começou a ter as experiências dela com Deus. E quando a gente estava em Maceió, no dia 2 de janeiro, em um jantar na casa desse cidadãozinho aqui, o Alberto, a gente começou a conversar e, obviamente, quando a gente se junta, a gente fala muito de Deus. E o Alberto, ele tem um dom, domínio da palavra, né? E aí ele começou a trazer os questionamentos. Ele começou a falar. E aí ele começou a questionar a Laiane ali na mesa. E eu olhando aquilo e falei, rapaz, vai dar uma treta, vai acabar esse jantar aqui, velho. A gente vai se retar que esse cara perguntando essas coisas. Alberto, segura aí, Alberto. E eu ali do lado, ele nem sabe disso, mas na minha cabeça passava isso. Ó como o inimigo ele age, né? A dúvida. E ontem, aí já é outro testemunho de ontem, mas enfim, aí se der a brecha eu falo sobre isso. Mas a dúvida, ela vem para questionar, para realmente você parar e começar, mas será que é isso mesmo?
rapaz, é melhor eu tocar na perna de Alberto por debaixo da mesa aqui pra ele parar de falar isso, pra não dar uma treta aqui dentro da casa dele. E Alberto começou a questionar a Laiane, e Alberto começou a falar, e Alberto começou a trazer a palavra, até que ele fez a pergunta: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? E ali naquele dia, foi o dia que a Laiane falou, eu quero, e a gente orou, e foi assim, sensacional. E, velho, de lá pra cá, é assim, são incontáveis vezes o quanto que Deus tem tratado a gente em cada área, o quanto que Deus tem agido em cada área, e o quanto a gente tem sido transformado em cada área da nossa vida, né? Então, você que deu esse relato aqui de que meu marido não tá comigo, meu marido não cola, tem uma coisa que Aldo fala muito comigo, e a gente fala isso com outras pessoas: o primeiro que se levanta, o primeiro que acorda, o primeiro que desperta, é ele que vai salvar a casa. Porque começou na casa de Aldo, e Aldo se levantou para isso, Aldo acordou para isso. E quando Aldo acordou, a esposa dele acordou, a filha dele acordou, a casa dele acordou. E daqui a pouco a casa da mãe do Aldo acordou. E daqui a pouco eu acordei, minha esposa acordou. Daqui a pouco minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. E viram uma cadeia de pessoas se levantando. Por quê? Porque o inferno, o inimigo, ele age, ele joga com um time de profissionais, pô. O inimigo, o inferno, ele não tá pra brincadeira. E a gente que tá aqui, do outro lado, do time do bem, né? A gente tem que ser profissionais também. A gente não tem que se calar. Sacou? Então, acorde. Você que está passando por essa situação, você ainda que fica se questionando, começa a botar Deus à prova, pô. Malaquias, capítulo 3. Questionei Alberto ontem. Irmão, qual foi a palavra que você me deu em Maceió? Porque eu recebi a mesma frase aqui no escritório. Eu nem te falei isso ontem, Alberto. Eu mandei, chorei muito para você ontem, e a mesma coisa eu mandei. Você manda mensagem e some. Não... Vocês estão É porque foi uma loucura que deu lá no escritório, mano. Teve uma mulher que teve lá e ela me falou exatamente a mesma palavra que você me deu em Maceió, assim, no ato, porque eu tava relatando com ela, conversando, coisas que eu tava passando, crise, e aí ela falou, teve uma hora que ela falou, que Deus que você acredita? Porque o Deus que eu acredito é o Deus que eu ponho à prova. E onde eu botar a planta do meu pé, eu vou prosperar. Onde eu botar a planta, eu vou prosperar. E por que você não vai? Ei, faltou você contar uma coisa, Marquinhos. O principal, que o que foi que o Laiane fez depois, pô. Verdade. Pra fechar com chave de ouro, quando foi esse ano, foi maio, o batismo desse ano? Acho que foi, né? Eu acho que foi. Acho que foi em maio. Em maio, teve batismo lá na igreja, e Laiane, por livre e espontânea vontade, eu nem sabia da decisão. Ela marcou um café com PH e Ananda, e no meio do café ela me deu esse presente. Que ela chegou e falou, ó, eu vou me batizar hoje, ou no próximo batismo. Eu vou me batizar e eu juntei aqui para te avisar isso. Quando ela me avisou isso, gente, não tem explicação. Você não tem explicação, você não tem reação, você simplesmente... Eu mesmo fiquei tipo, velho, o que Deus está fazendo na nossa vida? E ela se batizou. Quando ela se batizou, os pais dela estavam na igreja. A mãe dela levantou a mão querendo aceitar Jesus e todo mundo orou por ela. E nesse dia, a mãe dela disse que quase se batiza. Ela só não se batizou porque ela queria conversar com o meu sogro, né? E ela já conversou com o meu sogro. E o próximo batismo que tivesse, que se eu não estiver enganado, vai ser em outubro, ela já decidiu que ela vai se batizar. Então, tipo, por conta de um cara, que é esse maluco aqui, que veio lá de Maceió há, sei lá, 3 anos atrás, plantou uma semente. Essa semente cresceu, virou uma árvore, essa árvore deu fruto. Esses frutos foram outras sementes que foram plantadas em outras casas e a gente continua dando fruto, né? Enfim, para fechar com chave de ouro, no final da história, em 6 meses de algumas lutas, de algumas crises, mas sempre orando e sempre junto de pessoas como esses que estão aqui, as pessoas que estão no GC, a galera lá da igreja, enfim, eu sempre falando o que estava passando, o que estava acontecendo e tudo mais. Uns 6 meses, buf, Laiane foi lá e afogou na piscina e nasceu uma nova pessoa. Muito bom. É forte, é muito forte, velho. Muito forte. Ai, e aí, gente? Acabei de fechar um contrato aqui no elevador. Só porque o cara viu essa pulseirinha, mano. Ele já tá um tempão sem mim.
assim, tipo, me vendo e não tinha coragem de falar comigo. Acabou de falar comigo aqui agora, velho. Olha aí que doideira, velho. É a live da bênção, irmão. Ah, esqueça tudo, todo dia live agora, viu? Mas, Eu e velho, minha casa serviremos ao Senhor. Pri, Bia. tudo isso aí que o Marquinhos falou é de suma importância, velho. E tudo se resume a pessoas, velho. Se ele não tivesse com a gente, talvez Laiane não tivesse como ela tá hoje. Talvez nem ele estivesse como tá hoje, sabe, velho? Não, Então, pô. e se junta com pessoas que estão na mesma frequência na parada, não, velho. Ah, eu quero desistir, mas não desisto não, porque tem um propósito, tem um objetivo final. A gente consegue manter o caminho, velho. Porque se eu tô com a galera aqui, a galera que sai todo dia pra beber, sai todo dia pra fazer farra, primeira briga que eu tivesse com a Ananda, minha esposa, eu ia tomar uma, pô. É. Então, quando a gente Ó, uma pessoa que... ó, Qual foi? ó o comentário aqui, ó. Laiane, agora até você não tá escutando. Acabou a música do mundo. Acabou, pô. Que viagem. Doideira. Véi. Eu E agora? já cheguei. Eu acho que eu fui o único aqui dessa live que na época que eu me converti, eu cheguei a apanhar. Bateram em mim pelo fato de eu ter me convertido. E apanhar de Doideira, velho. E apanhar de fio. De quem, Já bicho? fui, pelo meu pai, eu já fui impedido de entrar em casa depois que eu cheguei da igreja. Caraca. Em 2009, 2010, a época que eu creio que foi a época de um avivamento, as coisas eram diferentes, muito diferentes para os cristãos. E eu era adolescente. A mesma coisa que aconteceu contigo, Marcos, aconteceu comigo. Só que, com menos de 8 meses, eu tinha ganho a minha família todinha para Jesus. Quem bateu em mim, o meu pai que bateu em mim, por causa da igreja, ele se tornou líder de célula. Tá ligado? Então, é basicamente isso que ocorre, cara. Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados sois vós, quando perseguidos e humilhados por causa do meu nome. Alegrem-se, porque da mesma forma que perseguiram os profetas antes de vocês, vocês também serão perseguidos. E ele termina, ele fala algumas coisas, Jesus fala algumas coisas, e ele diz: o reino dos céus é de vocês. Então, quer ser bem-aventurado, seja perseguido. Se você não estiver sendo perseguido, você está fazendo errado. Muito bom. Quer ser de Deus, seja perseguido. É. Agora, óbvio, você não vai chegar e fazer discurso de ódio, discurso homofóbico. Não. Ser perseguido é tipo, poxa, eu estou sendo perseguido no seu motivo. Eu estou... Basicamente isso. Ó, um comentário aqui. É importante a gente responder esse comentário aqui. O Yuri falou o seguinte, ó. Tenho vontade de conhecer a igreja de vocês, mas minha família é católica. Acho a fé e o movimento de vocês muito massa, mas sou apegado a Nossa Senhora. O que fazer? Véi, deixa eu te falar uma coisa. Experimenta, pô. Experimenta, pô. Vai, Beto. Marcha. Costa Yuri, não é só você que é apegado a Nossa Senhora, eu também amo Maria, tá? Não existe nada contra. Vem com a tua fé, vem com o teu amor, com o teu apego a Maria. Não é um Deus diferente. Perfeito. Maria foi bênção, os profetas foram bênção, os apóstolos foram bênção. Tá entendendo? Nenhum evangélico acha ruim isso, não, Costa Yuri. É bênção. Porém, existe uma distorção. Vou dar um exemplo claro. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, sabe de onde vem o ovo de Páscoa? Vem da região anglo-saxã, da Europa. Em adoração à deusa chamada Ostara. É o easter egg, o ovo de Ostara. Esse ovo de Ostara é a deusa da colheita. E para se adorar Ostara, se pintava ovos de abutres com sangue de crianças mortas em sacrifício. Eles pegaram esse ritual e colocaram na Páscoa. Então, o que acontece? É uma mistura de religião. Fizeram isso no Natal, fizeram isso na Páscoa, fizeram isso na fogueira de São João. São João.
Tá entendendo? O que acontece é que a igreja evangélica, nós amamos Maria. Ontem eu estava estudando o nascimento de Cristo. Bem-aventurada é o fruto do vosso ventre. E tem isso na Bíblia. E tem o cântico de Maria. Isso é bênção. Porém, quando você conhece a Deus, quando você se volta para Deus, você se torna original. Então, busque sua originalidade em Deus. Eu também sou católico. Todo mundo que está nessa live, o Aldo, o Marcos, também é católico. Sabe o que significa católico? Universal. Só que eu não sou católico romano, eu sou católico de Israel. Eu sou da Igreja Católica Apostólica Israelense. E não da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá entendendo? Então, nós somos católicos. Nós somos católicos. Todos nós aqui somos católicos, mas originais. Por quê? Pedro era judeu. João era judeu. João Batista é um judeu. Jesus é um judeu. Maria, uma mulher judia. Então, o que acontece? Nós somos católicos. A diferença é que nós somos católicos originais de Israel e não de Roma, que é uma religião que ocorreu um sincretismo, uma mistura da religião da Europa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nimrod, o Deus Sol. O Nimrod, o Deus Sol, ele é adorado no solstício de verão, que é a época de junho e julho. O que acontece? Eles pegaram a festa em comemoração a Nimrod, que na Grécia é a deusa Junos, e faz um sol. Por isso que o nome é festa junina, em homenagem à deusa Junos. Junina vem de Junos. E o nome do meio, junho, vem também dessa deusa Junos. Então, é só uma limpeza histórica e uma originalidade da sua fé. É quando você se volta 100% para Deus. E um complemento sobre isso aí, qual que é a parada? A gente precisa justamente excluir a religiosidade das nossas vidas, sabe? Tipo assim, você não se permitir conhecer uma coisa nova, experimentar uma coisa nova por causa de rótulo de religião, é a pior coisa que você pode fazer da sua vida. Quer ver um exemplo? Ó, a doutora Genice comentou aqui, ó. Tenho muita vontade de me batizar, sinto a presença de Deus me chamando, porém eu tenho receio de abdicar de algumas coisas. Qual que é a parada? A gente abdica de coisas não é por regra, não é porque alguém chegou e falou assim, parem de fazer. É porque as coisas param de fazer sentido pra gente. Eu não parei de beber porque um dia alguém falou assim, você não pode beber, senão você vai pro inferno. Não é sobre isso. Foi porque quando eu comecei a sentir verdadeiramente a presença de Deus na minha vida, eu olhei e falei, eu tô bebendo pra quê? Pra que eu vou querer sentir esse pico de energia e de felicidade se eu encontro isso em Deus? Se eu sei que se eu vou para um lado, eu estou deixando de ir para o outro. Eu prefiro ir por um caminho. E isso é uma coisa que você não precisa ser perfeito para se batizar. Você não precisa ser perfeito para frequentar uma igreja. É justamente o contrário. A igreja é um hospital. Ela é feita justamente para os imperfeitos, para as pessoas que têm necessidade. E o exemplo que o Yuri falou aí, qual que é a parada? A igreja que a gente pega, por exemplo, ela é uma igreja que ela é feita para os de fora. Não é feita para regra, para dizer qual é a cor da sua unha, se você pode usar short ou não. E não tem nada disso. É uma igreja feita justamente para os de fora, para a gente trazer coisas baseadas na palavra e assim a gente trazer pessoas e cada vez mais pessoas para Jesus. E é sobre isso. Tem uma passagem, doutora Janeci Pinho, que diz assim: aquele que não deixa pais ou mães por amor de mim não é digno de mim. Quando você diz, eu tenho receio de ter que abdicar de alguma coisa, você vai ter que abdicar. Para seguir a palavra de Deus, vai ter que abdicar. E é a melhor coisa que você faz, abdicar de certas coisas para encontrar Deus. Uma vez em João capítulo 14, Jesus ele ressuscita e está pregando. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Para onde eu vou há muitas moradas e tal. Aí pergunta: e
E Jesus pergunta, e vocês vão para onde? Jesus dá um sermão muito duro e a gente vai para onde? Aí Pedro responde, para onde eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Não tem coisa melhor. É você abdicar da prata para pegar o ouro. É você abdicar do ferro para pegar o ouro. O que a gente está fazendo aqui, o que eu, o Aldo, o Marcos e o PH estão fazendo aqui, nós somos mendigos ensinando a outros mendigos onde tem comida. Bom, vai. Uou! Vai, Pedro. Sobre o batismo, eu ouvi algo e, doutora Gene, eu preciso te falar isso aqui. Muita gente acha que o batismo, eu preciso ser a pessoa mais santa do mundo para me batizar. E é muito pelo contrário. Você precisa entender, é como se fosse um banho, tá? Você não toma, você se limpa primeiro para depois tomar banho. Não. Você vai como você tá, para você tomar o banho e depois do banho você sim ser limpo. Então não é algo que você vai chegar, meu Deus do céu, como o Aldo falou. Ah, vou parar de beber. Desceu sobre a água, subiu. Meu Deus, muito obrigado. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Não, 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 não. Ele quer que você vá e a partir daqui você vai ver sua vida transformada, você vai ver a sua família transformada, não porque um pastor está mandando você fazer algo, mas porque você entendeu sobre os princípios do seu pai. Você entendeu por quem você foi criado. Ele não está interessado, não, a partir de hoje não uso mais short, não, meu cabelo é sempre preso, não. Ele quer o seu coração. Porque é o seu coração que vai transformar outras vidas. Foi o coração de Alberto, foi o coração de Marcos, foi o coração do PH, o coração do Aldo que transformou a vida da Laiane. E porque a gente está seguindo o nosso propósito. Então, enquanto você está aí com medo, pô, PH, eu tô com medo, pô, Aldo, eu tô com medo, o que acontece? Tem uma Laiane te esperando. Quando você começar a seguir o seu propósito, vai ter uma Laiane que vai ser alcançada. Entende? Então, Deus está falando, doutora, você não está nessa live por nada não, doutora. Não é porque você tem o celular, porque você tem internet, não. É porque vidas serão transformadas através da sua vida. E você vai saber como? Dando um passo de fé, dando um passo de confiar em você, e entendendo que você não vai descer sobre as águas, quando subir você vai estar a pessoa mais santa do mundo. Muito pelo contrário, você vai continuar pecando. Não tem como o ser humano não errar. Porém, a partir desse momento você vai começar a caminhar com Deus. Porque Deus, ele não ama o seu pecado, mas ele ama você. Ele ama o pecador. E a graça dele está disponível a cada dia. Mas é muito importante que você entenda que você precisa hoje, tá? Você precisa hoje se conectar com o seu pai, buscar mais do seu pai, porque é através dos conhecimentos dele, através da palavra dele, que vidas serão transformadas, como a da Laiane, a do PH, a do Marcos, a do Aldo e a do Alberto. Então, meu Deus do céu, eu quero estar nesse batismo. Você mora onde? Você mora onde? A gente vai para esse batismo. Qual é a igreja que você vai se batizar? A gente vai ir agora fazer o batismo. Onde é? Vou falar uma parada aqui, ó. Vamos ser vulnerável aqui, porque qual que é a parada? É muito fácil quando a pessoa olha assim e fala, não, tá todo mundo batizado, Bíblia na mão, não sei o que e tal. Mas vamos lá. Vamos fazer uma enquete aqui, igual aqueles vídeos de TikTok que você bota assim, sim ou sim não. Quem aí de vocês já bebeu? Levanta a mão. Quem já bebeu muito? Não. Quem já foi um semi-alcoólatra, levanta a mão. Beleza? Quem já usou droga, levanta a mão. Quem já viveu uma vida de prostituição antes da sua esposa, levanta a mão. Ah, o Alberto é sem graça, pô. Ah, aí, ó, pelo menos uma coisa tinha que ter. Parte tudo, rapaz! Brincadeira, parou, vai, foca. Esquece o arquétipo agora, Marquinho, calma. E, velho, pode separar. Vai. Sobre isso, sabe? É sobre essa transformação, pô. Ninguém aqui foi aquela pessoa, aquele santinho, a vida toda, pô. Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, todo mundo já fez muita coisa errada durante a vida, sabe? Opa aí, velho. Esse aqui é o problema. Olha o comentário aí. O problema é a religiosidade, ó. É verdade, se um crente deixar de ser crente, ele é amaldiçoado com 7 demônios. Esse aqui é o problema, sabe? O problema é a religiosidade, o problema são... É você... Tem uma passagem na Bíblia, Aldo, uma passagem na Bíblia que diz assim, uma pessoa que crê em Deus e volta para o seu mau caminho é semelhante a um cachorro que vomita e torna a comer o seu vômito. É como uma casa abandonada que mora um demônio. E depois esse demônio vai embora porque o dono da casa limpou.
E quando ele volta a sujar a casa, esse demônio que habitava antes traz 7 demônios para morar. Isso é uma parábola, tá? Existem várias parábolas na Bíblia. Parábolas são histórias irreais para configurar algo que aconteça no campo real, como a parábola das 10 virgens. É óbvio que ninguém vai vomitar e comer o vômito de volta quando volta para o mundo, mas de uma forma figurada, é basicamente isso que acontece. Então, você volta para o mundo, você não é amaldiçoado com 7 demônios, isso não existe. Mas você, quando conhece a verdade e deixa essa verdade, significa que você é safado. Tá entendendo? Eu peco muito por safadeza, aí é a verdade. Aí você não vai encontrar Deus, você não vai encontrar o melhor da terra, porque você tem medo do que vai acontecer se você... Não. Aí não. Ó, deixa eu falar uma parada aqui. Estamos encerrando mais uma live. Que pena. Eu preciso levar a minha grávida para fazer exame, mas eu quero fazer uma convocação pública aqui. Eu já estou há 30 dias seguidos sem fazer live, ou fazendo live, ok? E hoje, teoricamente, seria a última live. Eu acredito que nada é do nada. Tudo tem um porquê e tudo tem um propósito. E esses caras estarem na live aqui comigo agora não é do nada. E eu quero fazer uma convocação pública aqui. Para quê? Amanhã, 6 e 6 da manhã, a gente faça uma live exatamente do jeito que a gente está fazendo aqui. Nós 4. Que tal? Vou botar os caras na parede ao vivo e eu não tô nem aí. Bora. Pra vocês. Velho, pra mim não dá não, porque eu... Bora, meu amigo! Mano, Bora, não tô esquece, pegando fogo. amanhã, a galera aqui que tá aqui, amanhã, Aldo, é porque a gente conversou e ele esqueceu, mas amanhã a gente vai fazer uma maluquice. A gente vai contar uma novidade pra vocês. Isso. Certo? Então, quem é FDD aí, quem tá aí na live há 30 dias, amanhã vai ser loucura. Exato. Ó, Então, um desafio para quem está participando também. Todo mundo que está aqui nessa live tem que convidar mais uns. boa. Bora. Bater com 100 pessoas. A gente tem Boa. 60. Quem não trouxer mais um, aí talvez aqueles demônios lá que o menino falou, talvez eles... Presta atenção. Pronto, então vamos colocar isso em prática. A gente vai tirar um print, vou tirar um print aqui agora. Aldo vai postar no perfil dele. E todo mundo que tá na live, faz aí a pose e a gente vai postar no perfil dele. 1, 2, 3 e... Bora. A gente vai postar no perfil dele. E aí, o que vai acontecer? Você que tá nessa live, vai lá nesse post que a gente vai postar agora. E vai marcar 2 pessoas, certo? E pra gente vir pra live de amanhã. Fechou? Vamos embora? Ó, um recado. Pera aí, vai. Vou fazer outro print que eu já fiz um, vou fazer outro. Vai, pose. Ixi, o de vocês ficou meio turvo, mas ó, qual que é a parada? A gravação dessa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Você vai lá no YouTube e pesquisa Aldo Rosendo, vai estar salva lá essa live. Eu já vou subir lá ela agora. E amanhã, 6 e 6 da manhã, a gente tá junto e traga mais um. Fechou? Então, beleza. Valeu, turma. Tem hora aí pra gente... Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui, Pai. Acredito que o Senhor não colocou elas aqui por nada. Acredito que cada pessoa que está aqui foi transformada, mas que não pare nelas, Pai. Que não pare no que elas ouviram, mas que elas peguem tudo que elas absorveram hoje e transformem e transbordem em outras vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o nosso dia, o dia de cada um que está aqui, que tomou a decisão de estar aqui de manhã cedo para poder aprender mais, ouvir mais da sua palavra, Pai. Que pessoas sejam transformadas, mas não apenas para elas, Pai, mas para transformar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um dia cheio, um dia abundante, um dia de novos contratos, um dia de novas experiências, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Muito bom. Acha. Amém, bom demais. Amanhã, 6 da manhã, estamos aqui online, viu? Fechou. Compromisso é compromisso. Fechado. Embora. Eu preciso. Tchau. Alô.